Fala aí, juventude! Estamos iniciando mais um episódio e estou aqui já com a Tata, com a Duda. Eu ia falar, né? Não vamos mostrar não o nosso convidado, mas o pessoal já viu na thumb, né? Ele já está lá na thumb. Então mas a gente mantém um suspense. Mas o suspense de quem já viu na thumb? Na hora de falar assim... Não, nada a ver, irmão. Isso aí é pro sofrimento, que eu não se tenho vergonha na cara de se tratar de mim, se comprar alimento. Fulano! Aí tu... Eu tirei. Né? E a gente tá feliz de receber essa pessoa, mas antes queria saber se vocês estão bem. Tudo bem, Duda? Tudo bem, Tata? Tudo bem, graças a Deus. Essas 2 semanas foram boas, né? Teve um feriadinho aí de 5 dias pra gente descansar. Descansar naquelas, né? Porque a gente teve o retiro. É. Mas foi muito bom. Apesar do retiro ser caótico, mas foi muito bom também. A gente tá recebendo só testemunhos bons do retiro, né? Gente, queria contar uma mazela pra coisa vocês. boa. Que eu fiz a minha cirurgia do dente hoje. Eu tirei meu siso. Então, se em algum momento eu ficar falando meio assim, é normal. Não façam, anestesia repuxando. Anestesia, não façam meme com a minha cara como vocês costumam fazer. E hoje estão recebendo quem? Gente, hoje estamos recebendo um convidado muito especial. Que a frase dele, o bordão dele que ficou na nossa igreja é... Ficou. A segunda-feira vai chegar. Segunda-feira vai chegar, e chegou. Porque ele fez uma pregação muito boa no nosso retiro passado e ficou muito gravado em nós, né? Sim. E aí, a partir daí, a gente criou uma amizade muito legal, né, pastor? Sim. Então, nosso pastor hoje que vai ser convidado é o pastor Adriano. Já podia falar? E... Pastor Adriano! E a gente tá feliz demais de receber o senhor aqui. Creio que vai ser um tempo bom, de aprendizado, de muita risada, né? É benção. Muita comilança. Muita comilança, bastante comida hoje. Já comecei com maracujá aqui, muito bom. Muito bom, mas né? depois eu lembrei que maracujá me dá sono, então parei agora um pouco. Ah, pastor. Se você quiser parar no meio também, depois eu como o seu. Eu sei como é que é, eu já tava olhando. Top. Mas muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite, né? Essa pregação, eu não sabia que virou meme, né? Mas, pô, fico feliz que o mais importante quando você leva a mensagem é que as pessoas gravem o conteúdo da mensagem, mais do que quem pregou, né? Sim. Então, eu fico feliz Ela com esse nem resultado. virou meme não, foi algo até bem sadio que ficou no meio dos jovens, que foi uma reflexão, né? Legal. Então toda vez que acontece uma situação, a gente sempre fala, segunda-feira... cuidado. Segunda-feira chega. E aí isso Estreitar. ficou marcado, é algo que ficou bem marcado. Sim. Porque estar no retiro, em tese, é fácil, né? Porque você não tá ali com as adversidades do dia a dia. Agora, quando você sai, aí tem que lidar com as coisas do mundo, cara a cara, como, né, o pastor disse, na segunda-feira, que é quando volta a aula, trabalho, aí é complicado. É fácil ser crente dentro da igreja, é fácil ser Em um crente ambiente no meio dos propício, amigos. né? Sim. Aqui, Isso. por exemplo, é um ambiente, né, agora quando você tá fora, quem é verdade. você, na verdade? Né? Fecho no trânsito. Quem é você no trânsito, no metrô? Queria desde já agradecer o pessoal que tem assistido, né, o nosso podcast. Sim. Estamos crescendo aí, o pessoal tá assistindo. Já lançamos 2 vídeos, 3, 4 vídeos na verdade. Esse é o 5º episódio e a gente tá muito feliz. E a gente queria saber um pouquinho do senhor antes de a gente começar aqui os trabalhos, com as risadas e tudo mais. E as polêmicas. Ai, que Deus faz na vida da gente! Polêmicas? O Edinho é uma caixinha de surpresa, né? Vamos conhecer um pouquinho quem que é o pastor Por isso que ele não falou Adriano. nada até agora, assim. tá? Fica à Ainda bem que você já vontade comeu um mousse de maracujá. para se apresentar, calmo. o que que o pastor faz. A gente já sabe que trabalha com jovem e muito bem, mas Amém. fique à vontade. Amém. Sou o pastor Adriano, estou na presença do Senhor, né? Me converti aos 17 anos, então se olha pra mim, você imagina que eu devo ter uns 20 e pouco, eu sei, mas não. Eu vou fazer 40 anos de idade, então eu tenho aí 22 anos já na presença do Senhor. Sou pastor apenas há 3 anos, então foi um bom tempo ali cuidando dos jovens. Ainda cuido dos jovens, que é o nosso principal ministério, que é o Conectando Salvação. E um ano e meio pra cá, a gente está em outra frente, né, na questão musical. Deus nos deu um ministério musical, Legal. Conectando Salvação Music. Então a gente agora está com esses 2 trabalhos, cuidando dos jovens pela igreja e também com o trabalho musical, que é o Conectando Salvação Music. E fazendo a obra do Senhor, dando aula na Escola Bíblica Dominical, que é a minha paixão, mais do que tudo, né? Legal. Que é estudar a palavra do Senhor. Ai, que legal. E, enfim, e participando de podcasts, assim, no meu tempo vago. Nossa. E foi concorrido esse Pastor, tempo dele, hein? Nesse tempo que o senhor virou pastor, qual que foi o seu maior desafio? Para mim, não foi diferente, porque
eu já atuava muito fortemente na igreja. Então, assim, Não era um cargo que te limitava, né? Não, a pastora tinha uma visão, que tem uma visão que eu gosto muito, que é delegar e confiar. Então, assim, ela sabia para que ela estava delegando e ela confiava. Claro que a gente errou, eu errei muito. Imagina você pegando jovens com 18 anos de idade. Sim. Eu errei muito. Se você falar para me contar uma história terrível aqui, eu tenho várias. É aquele rei tentando acertar. Mas hoje eu olho e falo, cara, como é que me deixaram cuidar de jovens com esse pensamento? Só vou dar um parênteses aqui para vocês. Tá, Eu teve uma época que eu peguei os jovens, eu devia ter uns 20, 21 anos de idade. Já não era tão menina assim. Mas eu conheci um grupo... Meu Deus, vai cair o canal de vocês. Eu conheci um grupo de bombeiros e eles queriam um garoto propaganda pra fazer umas fotos de esportes radicais, só que eu sou, tipo, muito medroso. Eu falei, cara, não tem que ser você. Aí tinha um primo meu e fomos nós dois fazer fotos de esportes radicais, e eu morrendo de medo. Aí eu tive uma ideia de levar todos os jovens pra descer de rapel lá na Ponte do Sumaré. Ai, pastor. E depois, quando a gente chegou lá, a gente descobriu que tinha gente que já tinha morrido. A Thaís com certeza teria essa ideia. E aí a gente nem avisou os pais direito, sabe? De repente eu me vi pendurado de ponta cabeça naquela ponte, e aí eu falava assim, o que eu tô fazendo da minha vida? E aí depois que eu tô lá embaixo, eu tô vendo jovens que nem sabe, o pai nem sabe que tá descendo, de ponta cabeça descendo naquela ponte. Aí eu falei assim, gente, nunca mais, Deus deu livramento. Mas olha só o juízo, né, você tentando acertar. Então a gente fazia muita coisa. Uma vez a gente foi pro zoológico de São Paulo, também, todo mundo de ônibus e tal, chegou lá, deixa a galera livre. Depois pra encontrar, porque não tinha WhatsApp, né? E depois pra você falar, a gente torcia pra que eles de alguma maneira tivessem ali sei lá, uma conexão espiritual de alguma maneira que eles voltassem. Então, muitos livramentos. Teve um ano também, eu falei, se deixar eu falo várias atrocidades. Mas teve uma vez que eu peguei, eram crianças, não eram nem jovens, porque a gente fez um trabalho de escola bíblica. E aí nós ensinamos sobre Jardim do Éden, a criação do mundo. E aí nós espalhamos as crianças pelo Parque Ibirapuera e falei assim, vocês vão encontrar tudo aquilo que Deus criou e vai trazer aqui pra mim. Pode ser uma folha, pode ser um galho, pode ser uma foto de um animal. Eles iriam tirar fotos. E aí depois eu me dei conta, eu tava com a minha esposa, que a gente espalhou as crianças pelo Ibirapuera. Olha isso. Criança. E depois a gente foi atrás. Olha que juízo. Eu falei, gente, onde a gente tá com o juízo? Eu não julgo. E a gente vê fotos assim, muito engraçadas. A Tata se identifica. Assim. Tem um dos meninos que hoje tá enorme, tá trabalhando, já um homem, mas na época ele era uma criancinha. Ele fingiu que era o Adão, aí ele cortou bem os shortinhos dele assim, que era uma criancinha, ficou sem camisa, parecia que ele tá até peladinho, mas tava não. Lá no tronco, assim, pra alguém tirar foto, tipo, Deus criando o Adão, sabe essas coisas de... Eu falei, gente... Então eu já fico vendo as coisas que a gente já fez, Deus deu livramento, né? Enfim, mas aí você vai aprendendo, né? Então quando eu me tornei pastor, eu já tinha passado por uma escola... muito tempo, assim, já fazendo muita coisa com os jovens. Então, hoje lá na igreja a gente tem a pastora Geralda, que é a presidente, mas a gente tem o pastor Rogério, que é o segundo, tem eu, minha esposa, que nós somos ungidos juntos. Então tem um time bom, que cada um cuida de uma área. Hoje a minha esposa cuida mais a parte das crianças, que para mim é o maior desafio que tem hoje numa igreja, cuidar de crianças, né? Então a gente tem isso, eu ainda continuo com foco com os jovens, ela com criança, a pastora com a igreja de uma maneira, junto com o pastor Rogério ali todo, e a gente tá se dando... Bom que ali vocês dividem, né, as tarefas. É porque não dá pra fazer tudo. Não. Vamos combinar? Não dá pra fazer tudo, né? Tem uma pessoa que eu conheci hoje que falou que não consegue editar vários vídeos pra várias redes sociais. Porque não dá tempo, não é? Ninguém consegue fazer tudo. Que coincidência, tudo, né? Não dá tempo de fazer tudo. Então acho que você ter um bom time é fundamental. Sim. É fundamental. Delegar, né? E hoje, no tempo que nós vivemos, é muito difícil você tentar se virar em três, cuidar dos homens, das mulheres e dos adolescentes. Porque uma coisa você vai deixar desfalcar, né? Então você vai focar muito nos jovens, o homem e a mulher, eles vão padecer no sentido de falta da sua presença. E aí o bom de ter uma equipe boa é que você ali vai montando um quebra-cabeça da igreja, né? Ali no nosso grupo de jovens somos em 6 que direciona e não tá dando conta. Você tem uma ideia. E eu dou trabalho pros bichinhos. Tá brincando comigo, pegadinho? Não, tô brincando. Eu sou igual você, pastor, quando você começou. Eu já levei jovens, a maior parte adolescente. Falei, vou sair com os adolescentes. Aí eu fui, Ibirapuera. Pronto, pra achar esses adolescentes depois. O mesmo problema. Eu falei, gente, só que eu não me toquei, né? Que eu era responsável, né? Eu tava indo levar os adolescentes. A Tata era responsável. Logo eu era responsável. Levei, tudo mais. Aí eles foram saindo em grupinhos assim, eu não sabia onde tava, não sabia como... Uma hora
voltou, né? Bom que tinha WhatsApp, né? Não, bom, tinha um WhatsApp, Mas é Deus voltou. também, né? Vamos combinar. Se a gente Deus. ora antes e Não, vai. mas a Mas Tata aí- manda umas ideias no grupo, que aí eu Tá falo vendo? assim, Espírito Santo, me ajuda a responder pra eu não ser ignorante com ela, por E é favor. toda ideia que o jovem... Por favor. Vamos, E os vamos, jovens vamos. falaram, bora, Os jovens não têm juízo, a Thaís tem que ter. Alguém tem que dizer não, né? Não, gente, ó, a gente É, tem alguém 6 tem que pessoas dizer no não. grupo. 5 com juízo, uma tem que ter, Eu acho que tá um bom equilíbrio. né? aí. Tem que desequilibrar. Se Sangue fica de tudo muito Jesus. certinho assim, fica difícil. Exatamente. Bom, nós vamos pra começar aqui os trabalhos. A gente vai começar com o tema, mas antes de ir pro tema, que é o primeiro, que é a primeira parte, vou comer aqui um. vamos falar dos patrocinadores, vamos falar do estúdio, né? Onde a gente tá gravando, é o estúdio Os Crentes Produções, onde você que tem aí o desejo de gravar o seu podcast, de fazer o seu jornalismo, esporte, enfim, o estúdio está preparado para te receber. Então você pode trazer sua galera, sua turma. Aqui acomoda hospedagem, tem cozinha, tem sala de espera e tem um estúdio aqui onde a gente grava. É muito legal para você estar gravando o seu podcast, né? Nesse estúdio, uma ramificação da nossa igreja, que é a Igreja Resgatando Valores. Tem o podcast Quebrada Fé e Bola. O RVcast do Pastor Marcelo. Não tá aqui não. Aqui. Olha lá. Olha que Quebrada Fé e Bola. Mano Rec convidado. O RVcast do Pastor Marcelo, tirando o juízo com a Manu e com o Dedezinho. O nosso. Fala aí, juventude. E Rap for Jesus. o Rap for Jesus, né? Começaram o podcast. Como diz a Duda, Jesus. É porque assim, gente, tá em inglês, então é Rap for Jesus. Aí o povo fala assim, Rap for Jesus. Aí eu, gente, Não cola. não. Ou é Rap for Jesus ou Rap É o que? for É rap? Jesus. É rap? Rap. Rap. Ah, Rap. foi daí que Tá que nem surgiu um o rap. brunch. Quer ver uma? fez o sapo conversando com o Bob Marley, né? Reggae. Não teve Aí dessa. tem a Casa de acolhimento. Ok. Teve. Casa de pros acolhimento, a patrocinadores, extensão da cara. igreja também e o Grua, né? E o Grua. E nós? E nós que estamos aí com o podcast. Tem os patrocinadores da Os Crentes Produções, que é do estúdio, que é Os Crentes. Depois a gente já vai mostrar as roupas, já não de uma vez só. Aí tem a Maranata Aluminium Works, tem a Rema Marcas e Patentes, tem o Rap Original, o Santo Clã Filmes, que eles fazem lá toda a produção de clipe, né, tudo mais. Trindade, que é a gravadora, PD Produções e a Império Mercadinho, que também patrocina. A do estúdio é esses, né? Produção. Tem a da Rafa agora. Não, a do estúdio é esses, né? Ah, Isso. Não tem mais nenhuma outra página ali não, né? Agora os nossos. Vamos falar da Carol já, que a Carol que tá patrocinando a gente com esses copos maravilhosos, Yes. né? Que ela trabalha com eventos, então chama CK Eventos. Tudo relacionado a evento, casamento, corporativo, coffee break. Brunch. Brunch. Isso, que eu não quero ser meme dessas palavras difíceis. Né? Decoração, festa temática. Eu trabalhei o ano passado em uma festa que eu achei super da hora. Quando eu fizer os meus 40 anos, vamos fazer, que é anos 80. Tá chegando. Ou muito legal, Já mano. tá chegando. Muito legal, Tá muito chegando. Esse legal. ano ele Toda a faz produção 40. ela fez, decoração, foi muito, muito legal. Legal. Até os docinhos da época, aquelas balas roladinhas, sensacional. muito legal. Legal. Aquelas balinhas de coco? Nossa, muito legal. Muito bom, aí nós vamos fazer. E então todo tipo de festa temática para corporativo é o carro-chefe. E para quem vai casar um dia ou já tá pensando em casar, Meu Deus. ela também faz aí todo tipo de cerimônia também. CK Eventos da Caroline Kish e do Haroldo. Inclusive eu mandei um pedacinho, aquele trechinho, vocês mandando um abraço pra ele, que ele é emocionado, ele emocionou, ele gostou. O pobre. Haroldinho, E nós gente, chamamos. não, vamos falar a verdade, eu vou experimentar aqui no ar, não que eu já não tenha experimentado, mas, Eu vou aproveitar que ele tá experimentando com É. mais. Câmera foca nele. mano, top, velho. Eu vou ter que experimentar o docinho também, que eu não consigo falar se eu não experimentar. Que a gente tem que Fufis Confeitaria. Uma tem que delícia, fazer a gente. propaganda já. Mano, Mousse de maracujá com a polpa do maracujá. Não é suco de maracujá, é a polpa. É verdade. Uma delícia. Já tá dando Muito som. bom. Mas já tá dando sono, pastor. Já funciona mesmo. Esse aqui é um beijinho. É um beijinho não, é um... E não é aqueles mousse que você come que parece gelatina. Não.
Ele é um mousse, Mousse. mousse mesmo. Porque tem mousse que o povo coloca gelatina que fica Péssimo. daquele jeito, é. Muito bom. Muito bom. Então é Fufis, Confeitaria. Fufis Confeitaria. Da Aqui, nossa Aqui, ó. amiga, Rafaela. companheira e jovem do nosso grupo de jovem, a Rafa do Vini. O Vini que tá aí direto gravando com a gente também, faz parte do clã, né? Gostou? Do clã. É um Edzete. Ele chama a gente de Edzete. As minhas Edzetes Ele é também o tem o Edzete, né? Edson. Ele é o Edson e a gente é Edzete. E Rafa, top mesmo de verdade. Pra encomendar, como é que faz? Tem que ter um número, né? Um telefone. Pega aí o número da Rafa, vamos passar o número dela, que todo mundo vai ligar pra ela. Ó, gente, vou passar o número dela. Podem me mandar trote também. Não, menina, Que trote não. maldade. Ela tem uma criança, ela tem mais o que fazer. Pode passar, amiga, o seu número? Pode? Ela vai falar que não agora. É o 11. Já foi. É o 119 5145 7608. 11,9. Tá aqui escrito no vídeo. Ah, obrigado. 119 Dica pra editor. 5145 Dica pra editor. 7608. Coloca o QR Code para as pessoas É. acessarem o contato. É forte. É a Rafita. É a Rafa. Rafa do Vini. Rafa do Vini. Lá é assim, né? É, Rafa Edinho do- da Ana. Ajuda Rafa do tudo Vini. do Guga. Só precisa Tata. arrumar um... Tata, não tem. Para, gente. Aí é mancado. Vai chegar. Tá vendo, pastor, como que eles... Não, é o Tata de Ademir. Jesus. É o Ademir. É o Ademir. Ademir. O Del É verdade. Quer dizer, às vezes não. Ademir. é o Ademir. Vai vir. Tá vindo. Tá quase aí. É o Ademir. Ele tá montado num jegue, o bicho tá ali. Pastor, você tá vendo como que é? Ah, já vamos pegar, produção, as camisetas pra gente já mostrar, porque aí nós já entra nos assuntos com o pastor e vai que vai. Até chegar... Ó, Eu estou com uma camiseta. É Baby Look, né? Que Baby fala? Da Feminina. marca Os Crentes. Seja a luz, né? Seja Luz. Nossa! Põe aí, põe aí. Olha a Rafa aí, ó. Essa que é a menina do pagode aí. Fufis. Que pagode, menina. Morra, cadê? Corta Pagode pra do mim. doce. Corta Pastor, pra senhor mim. que é famoso? Morra, pois Pega não uma. há céu sem morte. Forte. A cor é linda, hein? Nossa, eu gosto. Essa é cor aí bonita. também é muito linda. Top. Essa é a nova coleção, né? Dos Crentes Produções. As Não, dos ovelhinhas Crentes, a loja. maloqueiras. As ovelhas maloqueiras e ó, quem quiser, quem se identificar. É qual uma que de óculos, uma de boné, Muito uma de... top. Isso aí eu segue o Segue plano. o plano. Gente, olha que loucura a frase. Você não é todo mundo. Essa aí é a Não, frase de mãe, né? O versículo. Romanos 12, 2. Ah, foi o tema do nosso retiro dos jovens. Mas Esse essa pastor frase moleque aí tá é frase de mãe. fazendo plágio. Corta. Pastor, mostra a sua na câmera aí. Que top, hein? É, vamos aproveitar o engajamento Você não do é pastor. todo mundo. O pastor é famoso. Ó, esse aqui também. Essa marrom tá lindíssima também. Essa marrom também essa tá tá muito linda. legal a frase. Ovelha tá muito maloqueira. legal. Nossa, Edinho, da sua cor. Meu Deus. E a cor, menina? E o vídeo cai. Eu sou preta. Com certeza que é marrom. Edinho, O pastor quer rir, o pastor quer rir. O pastor quer Eu rir. posso rir disso. E é isso, Que mais? gente. Que Marca mais? Os Crentes. Tem essa. Muito boa, muito bonita as blusas, Ó. gente. Quem quiser, Essa chama compre. atenção, hein? 50% algodão e 50% poliéster. O que é isso aí? A filha do éter, né? É a poli. Ai, Olha lá. meu Deus do céu. Piada de tio. Toma, produção. Muito legal, hein? Muito Gente, top. eu me acho muito chique falando, ai, produção, produção. Mas como faz pra adquirir? Comprando e pagando, família. Não, Que merda, hein? Sabia não? vai Onde? deixar. O Instagram deles é Tá Os na Crentes descrição. mesmo. Os nossos Instagrams, e inclusive o da os crentes, né? Uhum. Pra comprar camiseta e também pra alugar aqui o espaço pra fazer os podcasts aí. Vai estar tudo na descrição. Tudo na Vamos descrição. começar. Primeiro quadro é o quadro Fala Jovem. A Ele é gente doido, traz hein? um tema. Não, esse é suave, porque esse Tá já, bom. já é algo mais de boa. Então a gente traz um tema, Duda vai falar o tema. E aí começa sempre com o convidado, que é uma coisa bem aleatória que a gente faz. E aí depois a gente discursa um pouquinho sobre o tema e vai ser top. Então- Quando pegar esse potinho aqui vai ser as polêmicas, mas por enquanto não. Ah, entendi. Essa é pro pastor. Escolhas profissionais e propósito. Como sei que estou no caminho certo? Rapaz. Rapaz, difícil. Escolhas profissionais e propósito. Como sei que estou no caminho certo. Assim, eu baseio qualquer decisão minha nas escrituras. Então, assim, as escrituras, elas
nos dá alguns princípios, elas nos ensinam alguns princípios. Então, por exemplo, eu não vou trabalhar em alguma coisa que fere o princípio bíblico. Sim. Sei lá, não vou jogar nenhuma profissão aqui, porque vai que alguém que está ouvindo, assistindo a gente, esteja trabalhando com isso e fala, poxa vida, pastor, né? Enfim. Mas eu olho aquela profissão e falo, puxa vida, se eu tenho... Vou dar só um exemplo, tá? Minha esposa trabalhava numa empresa com um nome sigiloso, que eu não vou dizer. E... pois é. E ali ela era obrigada a fazer uma espécie de uma fraude do bem. O que acontece? Ela vendia consignado para idoso, sabe como funciona isso? E o idoso está no telefone, está nem entendendo o que você está falando para ele. Você concorda? Você aceita? Aí ele fala, o quê? Sim, sim. Assinou. Só o sim já foi o suficiente pra... Então ali ela falou assim, isso aqui não é para mim. E ela saiu. Então assim, quando eu sei que não é princípio bíblico, enganar as pessoas é uma coisa certa? Não é uma coisa certa. Outra coisa, você tem fortemente ali a voz de Deus contigo por um propósito, por um chamado ministerial. E aquele emprego, aquela porta que foi aberta, te tira de tudo aquilo que é do propósito que você sabe que você tem. Claro que você não vai negligenciar sua família, o sustento do seu lar, nada disso. Mas tem emprego que mais tira a paz da gente do que qualquer outra coisa. E o dinheiro não é tudo. Então quando é que eu sei? Quando tira a minha paz. Quando meu casamento começa a entrar em crise por causa do trabalho. Quando meu ministério começa a avacalhar. Quando a minha fé... Porque tem emprego que tira a fé das pessoas. Quantos jovens eu não conheço? Quando eu arrumo o primeiro emprego, a primeira coisa que eu vou fazer é uma conversa no particular. E quantos jovens se desviam ou quando entra na faculdade ou quando arruma o primeiro emprego? Sim. Eles se encantam, ficam deslumbrados. Acaba querendo se moldar ao padrão daquilo, Por quê? né? Porque eles só estão no nosso ciclo aqui. Imagina que eles cresçam aqui junto com a gente. Aí eles vão conhecer uma nova galera que está ganhando dinheiro, que eles nunca ganharam antes. Eles vão achar que aquela galera da antiga não sabe o que é viver. Entende? Então assim, quando eu sei que o emprego é bom ou não, é isso, me tira da presença, alguma parte que é importante para mim como família, relacionamento, está atrapalhando? Sim, não vai pelo dinheiro, porque dinheiro qualquer emprego te dá. Exatamente. Então, assim, para mim é isso, eu baseio nisso. Ator. Quem? Ator. Quem que tem? É um mentiroso ou não? Não, assim, tem um ator muito famoso, esqueci o nome dele agora, inclusive o Jim Caviezel que fez Jesus Cristo, sabe? A Paixão de Cristo. Ele é desse grupo. Hoje esse ator está fazendo até a série do Stallone. Esqueci lá, a série nova que o Stallone está fazendo. Ele é um dos vilões lá. Ele recusa qualquer tipo de papel que tenha que ter alguma coisa, beijo, sexo, coisas que ferem os princípios bíblicos dele. Mas qualquer outro tipo de atuação ele faz. Por quê? Ator, por exemplo, é uma das profissões mais antigas. Já existia na Grécia. Mesmo. Né? Então, assim, atuar já é uma coisa normal, não tem nada... Eu não estou mentindo porque eu estou fazendo um papel, entende? Você não é aquela pessoa, você é um personagem ali. Só que tem personagens que vão além, né? Que fazem coisas, né? Para dar exemplo, ele não faz nenhum papel que tenha envolvimento com bruxaria, coisa desse tipo. Princípio. Sim. Aquele ator que fez agora também o Chris, alguma coisa que fez o Guardiões da Galáxia. Sim. Aquele, o principal lá. A mesma coisa com ele. Ele se tornou cristão recentemente e ele não pega mais papel que faça qualquer tipo dessas coisas. Então você pode ser um ator, desde que você não aceite todo tipo de papel, tipo, né? Tem que saber o limite, né? O problema são as academias, né? Eu conheço gente que faz teatro e as academias são terríveis. Para quem está começando, os exercícios que tem que ser feito, as escolas, é um pouco complicado, é um pouco pesado. E se você não aceitar fazer isso, é meio que você está fora. Então você tem que escolher. Então é complicado. E hoje é muito fácil, né? Um jovem ele se perder no mundo por conta do dinheiro. Claro. É muito, muito fácil, porque ele acha que ele tem dinheiro. Aí depois do dinheiro ele vai querer ter mulher. Aí depois ele vai achar que tem tudo. Tem dinheiro e mulher, tô feito. E aí Jesus acaba virando um pecado porque ele coloca essas coisas no lugar de Jesus. E aí por isso que acaba se tornando um pecado, né? Pastor, mas aproveitando que você falou, questão de academia. Você falou, as academias já ensinam. Hoje a gente vê que a maior parte das escolas, a influência é péssima. Só que tá tendo uma onda aí que eu tô percebendo de escolas cristãs, de evangélicos mesmo, né? Pessoas que estão começando aí desde o berço, desde novinho até, sei lá, 5, 6 anos, por aí. Aí vai crescendo nesse mundo, né? O que você acha? Porque assim, você acha que é saudável? Porque aí eles fazem uma escola onde a linguagem toda é voltada para esse mundo gospel, evangélico. Então a criança vai crescendo até os 5, 6 anos, porque aí depois é mais complicado, né? O ensino médio é mais complicado de você ter a legalização para fazer, para dar aula. Mas aí vai crescendo até os 5, 6 anos nesse mundo.
E aí a gente sabe que até os 5, 6 anos é a base, formação. E você acha, o que você acha? Você acha que é saudável a gente tirar as nossas crianças de um contexto onde tem um mundo todo, onde tem as influências? Entendi. Ou, né? Você entendeu? Sim, não, eu acho saudável por quê? Porque eu separo. O grande problema hoje é que a gente acha que a escola educa. Para mim, a escola não é para educar. Educação é em casa. A escola é para escolarizar, e tem uma grande diferença. Escolarizar está muito mais associado a instruir. Então, se a escola ensinar matemática, 1 mais 1 é 2, não importa se é de Jesus ou de qualquer outra religião. Matemática é matemática, ok? Se ensinar o português, conjugar o verbo corretamente. Agora, se fizer isso, a escolarização, e ainda for cristã, eu prefiro. Porque, entende? Porque nos dias de festa de Halloween não vai ter. Nos dias de festa de santo de alguma coisa, não vai ter. Agora, não adianta também dizer que é uma escola cristã se a escolarização não está sendo feita. Por quê? Porque a educação tem que ser... Eu entendo que hoje os pais precisam trabalhar. Eu vim até conversando com o Uber no caminho, exatamente isso. Hoje, antigamente, anos 90, não eram tantas mulheres trabalhando. Hoje, se você vai para o metrô, qualquer lugar, você vai ver um volume muito maior de mulheres. Hoje, antigamente, você não via mulheres pilotando moto. O que tem de mulheres no trânsito pilotando moto, o que eu quero dizer? As mães também estão trabalhando. E aí os pais depositam a educação dos seus filhos à escola. Sim. E não é a escola que tem que educar seu filho. Quem tem que educar seu filho é você. Quem fez? A minha sogra diz, né? Quem pariu o Mateus que balance. É você que cuida do seu filho. A escola é para escolarizar. Se eu puder se eu encontrar uma escola que tem ali uma grade curricular excelente, que ensina, e tiver uma outra que também é igualzinha, aí eu vou para esse critério. Qual delas que é cristã? Que tem uma veia mais... Exatamente. Aí sim, nesse critério. Mas o problema é que, hoje em dia, a escola pública não tem uma escolarização boa. Não sou eu que estou dizendo. As empresas, quando você vai, por exemplo, no mercado de trabalho, a dificuldade de você encontrar capital humano para trabalhar hoje. Os jovens estão vindo despreparados. Você fala, o que aconteceu na escola que um jovem não consegue hoje fazer uma redação para entrar num emprego? Não sabe escrever, né? Mas então, se é espiritual escola ou não, quem dera se esse fosse o grande problema. A gente tem que pegar pelo lado que melhor direciona, né? Então, por exemplo, hoje a gente vê que as escolas públicas falam, não, a gente é uma sociedade laica, não tem influência de religião. Mas aí quando vai falar sobre folclore, e aí quando vai falar sobre o Halloween... Eles apoiam, né? Eles apoiam essas coisas. Só que, poxa, o Halloween tem base de alguma religião. O folclore também tem uma base religiosa. Mas quando vai falar sobre uma base cristã, aí já é um problema. Sim, acho que é por isso que os pais têm que dar atenção aos filhos. Sim. Não tem jeito, faz parte, você tem que ensinar. Eu tenho sobrinhas, por exemplo, eu sempre mando essas mensagens que vem no Instagram, né? Olha, que estão fazendo a escola, eu mando, fica de olho, né? na Biazinha aí, dá uma olhada aí. Minha irmã acompanha muito de perto, mesmo ela trabalhando e o esposo também trabalhando. Chega essas festas de Halloween, ela já fala, minha filha não vai. Tudo bem, escola? Não vai participar. Tem festa de não sei o que lá, minha filha não vai, tá bom? Porque a escola não vai poder dizer nada, porque aquele dia não é um dia de aula, é um dia de festa. E tudo bem, entende? Então, os pais têm que acompanhar muito bem isso, entende? Porque por mais que o professor ache que isso não é nada, nós que temos a visão aberta para o mundo espiritual, a gente sabe que sim. Tem influência, com certeza. Então, se um dia eu tiver um filho, a primeira coisa que eu vou ensinar para ele é essas coisas. Dizer, olha, o que é certo, o que é errado, e o dia enquanto eu estiver sobre o domínio dele, eu não vou deixar ele viver ou fazer essas coisas que são terríveis. Verdade. Eu, a vida inteira, eu estudei escola adventista. Então, a escola adventista, ela tem muitas regras. Porém, são regras que, para nós, não interferem. Então, usar um brinco, pintar uma unha, colocar um colar. Ali, a Bíblia, ela não embasa nada sobre isso. Mas eu respeitava porque eu estudava lá, então eu respeitava a religião deles. Porém, em contrapartida, eu me sentia muito honrada porque eu nunca participei de uma festa de Halloween. Folclore, nunca participei. O que eles mais enfatizavam, nunca também. O que eles mais enfatizavam, Páscoa e o Natal. Ali eram as datas comemorativas, Dia dos Pais e Dia das Mães. Então, a questão de realmente ter uma escola onde tenha princípios, né? Claro, nenhuma escola hoje a gente vai falar, meu Deus, a escola perfeita a qual eu coloque meu filho. Mas escolher escolas que tenham princípios parecido com os nossos, é muito importante. Então, muitas das coisas que hoje eu leio
e vejo na Bíblia são coisas que eu aprendi na escola. Então, todos os dias antes de iniciar a nossa aula, era um devocional e oração. Toda quinta-feira tinha culto. Então, eles se abstiam de 2 aulas para ter culto. Então, dá uma diferença. Então, desde pequena eu já cresci com Jesus, eu já cresci sabendo quem é Deus, no meu coração ali enraizado em mim, porque foi onde eu tive, eu fiquei o maior tempo da minha vida. É muito importante saber onde coloca os filhos de vocês, porque eles vão crescer com isso. Então, muitas das coisas que eu vi na escola, hoje eu carrego comigo. Então, se eu tive um tempo ali na escola, que todos os anos tinha festa junina, no sentido pejorativo, né? Não na festa junina do... Vocês entenderam? O sentido da festa junina da escola, Halloween. Aí a criança, o adolescente, ele não cresce com, meu Deus, ano que vem eu vou ter que ir numa festa de Halloween, no folclore. Então, é muito importante mesmo saber onde a gente vai colocar os nossos filhos. E as escolhas, né? E aí, falando da nossa galera, que é a juventude, é importante a gente ter esse debate no meio deles, né? Sim, a escolha da profissão, qual o momento certo. Vou até falar, faz lá um teste vocacional. Mas não se prenda ao teste vocacional, né? Porque às vezes o que ele quer pra vida dele, às vezes não é o que Deus quer. É isso. Né? Eu, assim, passei a minha vida toda lutando pra vencer uma coisa que eu queria muito ser aquilo, e hoje eu faço tudo completamente o oposto do que eu queria. O que você gostaria de ser? Eu queria ser jogador Basqueteiro. de basquete. Eu amo. E aí, só que a minha vida, assim, tipo, tomou outro rumo. Também mais de 20 anos servindo a Deus, dentro realmente da igreja e tal. Então, assim, a gente vê que tem muito jovem, principalmente nos dias de hoje, que a maioria também perdidos em relação ao que fazer, e saber a escolha do que vão fazer, do que vão ser, né? Hoje você pergunta para um jovem de 23, 22 anos, ele não sabe ainda o que... Pois é, tem de 30 também que não sabe. Sim. Então, tipo, isso é muito sério, e a gente criar esse debate dentro do nosso ministério ali de jovem, né? Seja quem estiver assistindo, seja a igreja que for, esse debate precisa ser feito lá dentro, né? Hoje eu dou aula para os adolescentes lá da igreja. E aí eu bato muito na tecla com eles o que eles querem ser em questão profissional e qual dos 5 ministérios dentro da igreja eles querem se mover. Porque eles têm 12 anos, então quando eles tiverem 18, eles já vão ter o entendimento daquilo que eles querem, né? E aí já coloca uma motivação até no coração deles. Nossa, tem 5 ministérios dentro da Bíblia. Eu posso me mover em qual? Aí eu falo, vai orar a Deus. Eu tenho essas profissões, que nem muito deles, tem algumas lá que querem serem médicas. Aí eu falei, gente, também era meu sonho ser médica. Eu falei assim, mas tem que ver se é de acordo com o tempo realmente que você quer dedicar uma vida cristã. E é uma faculdade. Claro, tem para todas as coisas, porém é muito difícil você com 21 anos tendo que trabalhar e ter que se abster do trabalho para fazer uma faculdade de medicina no mundo tão precário financeiramente hoje que nós vivemos. Porque pra medicina... a medicina. Das 7 às 5 já era. Ela toma tudo de você, né? Toma. Tem que ter família rica. Bom tema esse, né? Pra gente Bom tema. hablar, né? Pode trazer ele mais vezes aí. Ele é bem extenso, né? Vamos pro próximo quadro. Roda a vinheta. Não tem vinheta. Por isso elas já são as Zeds, tá vendo? Ai, que raiva. Esse próximo quadro, ele chama Pega Essa. Eu vou falar aqui uma pergunta bem aleatória, de várias que tem aqui. Nós precisamos responder ela com criatividade e exagerado. Não tenho criatividade. No máximo do Sou exagero exagerada. possível. No máximo do exagero possível. Dá um exemplo. Exagerado. Uai, dá um exemplo da brincadeira aí. Tá, É porque senão eu vou ler aqui. Já lança a primeira pergunta e já dá um exemplo. Então tá, Vai. vou escolher uma aqui aleatória. Por exemplo, como convencer seu amigo a ir ao culto hoje, usando gírias? Sou péssimo. Entendeu? Sou péssima. Então, aí, tipo, tem que ser assim. Aí tem que ser, tipo, com Aí exagero. você tem que falar assim, tipo... Se você Ô, não maluco, for, mano, se tá ligado? Você vai for, morrer. Vai direto, ó, descer de tobogã, aquele trem lá. Eu não entendi o que ele falou. Bem isso. Entendeu? Aí as minhas amigas não iriam. Você aprendeu a falar assim lá? Não vou. Ué, se foi assim que você aprendeu? Tipo. Bom, vamos lá pro primeiro, hein? Difícil. Acho difícil, acho complicado, complexo. Complexo. Se sua Bíblia falasse
qual seria a primeira bronca que ela te daria? Nossa. Tem que ser algo exagerado. Mano, falar uma aqui, ó. Vai. Que já foi um tapão na cara só das palavras bonitas, mas se a minha Bíblia falasse, ela ia falar assim, ó, cala tua boca, porque você só fala merda. Deixa Deus falar no seu lugar. Ah, não sei. Não tenho criatividade. Ah, já ia ser Você tem, direto. pastor? Não sei, mas de muito jovem que eu conheço, ela ia falar, me usa. E é porque é mesmo. Boa. Porque tá parada lá, tá... Pra alguns, acho que ela falaria levanta e anda. Já. Porque... Ou ela ia falar assim, cara, você sabe que eu não sou um rolô pra ficar só embaixo do seu sovaco, né? Você sabe que você pode... Essa é forte. Você sabe que dentro de mim tem palavras, né? Ela diria. Você sabe que tem coisas escritas aqui, né? Já que você não lê na escola, pelo Rasgou menos... o verbo esse daí. Eu, tipo Você assim, já... Sabia que tem escrito aqui. Isso é muito bom. Cara, é terrível. Muito bom. Qual versículo bíblico você usaria para justificar chegar atrasado no culto? Nossa, quero ver. Aquele que Deus habita nos louvores? No como meio que é? dos louvores. No meio dos louvores. Aí por isso você chegou no meio do É Deus, é Espírito Santo, quem é? do louvor. Eu não Eu falo isso lembro. pra alguns jovens lá, que Deixa eu ver. costumam chegar no meio. Meu Deus. Deixa eu ver. Já usei com a Tata. Você chegar atrasado. Difícil, hein? Pensar num desses. Os últimos serão os primeiros. Versículo? Vai. Não tem esse versículo da Onde Bíblia, que não? tá? Ah, não. Tchau. Tem. Uai, tem esse versículo da Bíblia, não tem não, pastor? Mas aonde? Os últimos serão os primeiros na Bíblia. Aonde? Lê, abre a Bíblia e lê. Procurar. Acho que aí com que essas tem. palavras, acho que não. Não é, não? Não tem, não? Tem, dá pra... Então, o sermão de Jesus. Não nesse contexto de chegar atrasado. Sim. O que mais? Vamos ver um outro versículo pra Olha, justificar eu o não Eu atraso. consigo pensar em versículo pra justificar chegar atrasado. Seria muito exagerado, né, mano? Aquele que nunca chegou atrasado que atira a primeira pedra. A galera que faz parte do louvor, pelo menos, nunca chega atrasado. Eu tudo Não posso pode. naquele que me fortalece. Uai. Cheguei atrasado, eu tudo posso. Ah, entendi. Entendeu? Aí eu ia falar pra você, tudo pode, mas nem tudo te convém, parceiro. Assim, os últimos serão os primeiros. E os primeiros serão os últimos. Tá vendo? Tá entendendo? Vocês chegaram Mateus cedo? 20, Pode. 16. Vocês Exatamente. chegaram cedo, serão os Vocês últimos. serão os últimos. Mas Quem vai estar lá na frente? Eu não disse isso. Bem. Que fique Aí você A ainda, Tata que disse. ainda você usa. E é a fala de Jesus. Que é Jesus que fala. E Jesus falou. Meu Deus. Então quem vai estar assim, na frente da fila do Não, céu? aí eu assumiria a culpa. Dessa parte eu já não ia falar que foi ele, não. Não, foi eu mesmo. Tá lá em primeiredinho. Primeirinho. Ó, Mas é até vergonhoso ir nesse contexto no que ele fala aqui, né? seu amigo dormiu durante a pregação. A pregação estava muito boa. Como você acordaria ele com exagero? Labachuri canta. É, eu acordava o povo assim no retiro. Vai levantar, vai tirar água do rosto. Passar uma água no rosto. Tirar passar água uma do água no rosto. Ele foi Corta. Aí ela Se não ela ia cortar, eu vou falar assim, processar. Vai ficar aquele ponto de interrogação. Essa não tem como Tirar a cortar. água do- Você tá acordado ou tá dormindo? Corta. Ah, eu acho que eu Vai tenho que passar acordar uma com- água no rosto. Era toda hora, não era? Era toda hora, batendo palma assim. ó. Eu ia chegar assim, ó, no ouvidinho. Labachúria. Eu ia dar um gritão, mano. Eu ia dar um gritão. Línguas estranhas essa. Eu ia dar um gritão mesmo. Eu acho que acordaria ele dizendo assim, vai lá, te Propósito. chamaram lá, pode ir lá. Já pensou? Vai lá, eu vou Oi, pastor, tô aqui eu. Só vem que é. Você, sua vez, ó, tá te chamando lá na frente. Todo Acho que ele acordaria todo mundo assustado. bater palma. Vai lá. Que não foi eu não, foi eu não. Pra Eu quê? fiz isso com o Vinícius no culto passado. Que o pastor tava falando assim, preciso de alguém pra representar o fariseu. E ele tava meio panguando, eu... Pastor, vem aqui, Vinícius. Nossa, Aí ele, ai meu Deus. também conhecido como Judas. Thaís Iscariotes. Que horror. Ó, Gente, tô gritando muito, né? Você vai trabalhar com isso. dê um nome estiloso e atual. O quê? Nome Dê um nome estiloso e atual para uma nova versão da Bíblia voltada para jovens. NVT, nova versão da Thaís.
Meu Deus. Tchau. Não sei. Vou perguntar pra minha aqui. Eu acho que fariam a NVM, nova versão para MCs. Boa. A linguagem dos MCs Muito de hoje bom. em dia. Sim. E você, Di? Eu faria uma Bíblia de Zete. Só com palavreados. Gente, ele é muito egocêntrico, cara. Só com palavreados do meu círculo. Que fase? Trento Brito. Que fase. Trento... Como é que é o nome? Trento Beats. Trento Bits. Pastor, ele ama. Já comeu Trento? Nem sei o que é isso. Pastor de chocolatinho. Tipo no formato dessa bolinha. Depois dessa, vou até Mas deixar é o uma meu. delícia. Maravilhoso, maravilhoso. Ele só fala disso. A gente tá conversando Tô de um doido assunto pra eles nada patrocinar a ver. gente, velho. Hã? Trento Beats tem que patrocinar a gente. Eu não gosto de Trento. Você não sabe Fala, fazer. Trento. Trento Beats. Nossa, o marketing não é muito bom, porque é muito difícil falar É isso. muito difícil. Imagina um cara no ônibus vendendo, ó, Trento, assim que ele sai. Aí começa então. Fala Trento, quanto é 30 centavos? Tem chocolate. R$3, Trento R$3. Trento Vê 10, já 30 foi reais, Trento. preço. É caro já hoje. Muito bom. Mano. Bíblia fala em juventude. Sei lá. Não, sem criatividade. A Bíblia do Reco, como que seria? A minha do pastor foi mais criativa, né? A do Reco, como que seria? A do Reco? A Bíblia do Reco. Manos Bibli. Manos Bibli. Poderia ser usa-me. O povo não usa? O pastor acabou de falar essa. Não. Em outro contexto. Falou no outro contexto. É, eu só copiei ele, fiz um plágio aqui. Não, é só copiei ele. Outra coisa. Vergonha. Eu só fiz o que a gente sempre faz dos Ele Estados Unidos falou, com as músicas. o povo não usa a Bíblia. Aí a Bíblia ia falar, usa-me. É. Aí o nome da Bíblia é usa-me. Você quer fazer uma pegadinha com alguém? Vou dar uma dica pra você. Imprima uma capa de uma Bíblia certinha, pega as folhas todas em branco, sem nada escrito dentro, e dá pra essa pessoa, apresente essa pessoa. Eu aposto com você que ela vai desconfiar depois de um mês, 2 meses, Boa. que não tem nada dentro daquela Bíblia. Aí depois de... Uai, eu fui abrir a Bíblia. É incrível. Agora, É verdade. parceiro. E essa aqui, ó. Se você fosse um discípulo de Jesus, qual seria o seu apelido? Duda, porque eu sou. Não, acho que você não seria Duda. Meu Você apelido, seria... se eu fosse um discípulo de Jesus. É. Eu acho que isso aqui tem a ver com A a sua teimosa. personalidade. É, né? tem a ver com a parceria, porque Tiago e João foram chamados filhos de trovão, né? É o apelido deles, os filhos de trovão. Eu acho Tata que eu também seria- seria um quarteto aí. A emocionada. Seria um quarteto. E as filhas de trovão. É. A emocionada. Emocionado. Tata é. Tata é A emocionada. do Jesus Holy. Coloca aquela carinha. Tururu. Tata é do Jesus Holy, sabe? Ah, entendi qual é que é. Ai. Jesus fofinho. Entendi. Ah, ele, é porque meu Jesus é lindo. Pra eles, Jesus deles é mais estúpido. Não, ele é lindo, mas... É meu bebezinho, Jesus. Ah, tá vendo? O dela é esse. Entendi. Então seria... Agora É é quando eu. Jesus exorta, chora. Choro nada. Eu recebo sua exortação. Oh, que mentira. Eu seria Edinho, o discípulo brincalhão. Aqui seria Edinho sem noção. Depende do seu ponto de vista, né? É. E você, Duda? Qual que seria? Ah, do Trovão também? Trovão, é. E o seu, pastor? Ah, sei lá, talvez o reclamão, alguma coisa do tipo dessa linha. É, o reclamão comigo Tu também. reclamou, pastor? Não sei, eu tô aqui pensando aqui uns defeitos meus aqui, porque geralmente é associado a defeitos, né? Sei lá, ou preocupado demais, talvez isso. Às vezes eu falo assim, Senhor, por que você fez um filho assim? Porque é muito difícil lidar com as pessoas. Eu pergunto pra ele. Ele Sei fala, não, por calma, quê? que já tá Ah, chegando fácil. seu filho. Ah, fácil. Super fácil lidar com Princesa aos olhos de Deus. Pronto. Pronto. Eu fui o Próximo primeiro, então. quadro? Ah, não, foi o segundo, graças a Mais Deus. um, mais um. Ela terminou primeiro que eu. Era muito feio terminar primeiro. É, só gostaria de informar a produção que acabou os nossos maracujás, assim, Próximo. caso queiram. Nossa, tem um amigo, o pastor André, que vai assistir esse podcast, com certeza. Ele vai falar assim, cara, nesses eventos você não me chama. Só me chama pra furar, né? Porque ele é Depois a gente chama ele. nosso amigo lá. Pastor, inclusive, uma ótima pessoa também pra vocês um dia trazerem. Vamos ele. trazer. É muito divertido. Pastor André? Só que ele é muito divertido, gente, assim. Tem que dar uma pausa nele. Ele é tipo o Edinho, assim, sabe? é muito legal. Tem que dar uma Fica a pausa. dica. E o negócio dele é isso aqui, ó. Então, Come. Pastor, em sua homenagem, pastor André, você vai assistir, mas tá muito gostoso isso aqui. É Pastor André? Pastor André está convidado pra Vem. participar com a gente. Venha. Mande mensagem. Faz a ponte, Vamos fazer pastor. vamos fazer a ponte, pastor André. Vamos marcar. Top. O último desse quadro que eu preciso ir pros polêmicos também. Ai, É, meu Deus. crie um versículo fictício inspirado em uma situação do seu dia a dia. Nossa, é muito difícil essas perguntas. Ó, lá em primeira... Não acordarás
antes da 10, para que prolongue os seus dias na Terra. Sim. Uma coisa que, tipo, eu tenho muita dificuldade, eu não gosto, na verdade. Eu gosto, tipo assim, já despertou o celular, já vai, levanta e... A Ana, minha esposa, ela precisa acordar às 6 horas. Às 5 horas ela vem com o despertador, 5h05, 5h10, 5h20, 5h35, eu fico louco. Então, pra mim, já fazer bom uso do seu celular, sei lá, alguma coisa disso, sabe? Em relação ao despertador. Pra mim não dá certo. Seria, tipo... Não tentarás o Senhor teu sono, sei lá. Ah, não sei. Não faltarás ao culto em dia de jogo. Né? Nossa, Hoje tá esse sendo menino faz uma luta gravar aqui. quê? Pra Hoje é dia quem, de jogo? pra quem vai assistir, né? Porque vai ser depois. Hoje hoje está sendo Corinthians e Barcelona. Tomara que não dê errado pra depois ninguém me zoar depois. Para que essa conversa mole! Vai dar! Não vai dar! Enfim. E aí também vai ter a final lá do Palmeiras da Paulista, né? Tava marcado pra quarta, do dia da nossa gravação, dia 26. Nossa. Aí mudaram pro dia 27. Olha aí, Buscais Deus primeiro agindo. as obras de Deus, Deus futebol. Tamo aqui. Vou acrescentar. Um versículo fictício. E o seu, Tata? Putz, eu não Você sei, tem eu cara faço tudo de certo. versículo... É o quê? Quê? O quê? Tá. Eu não sei, não. Eu não sei também. Próximo. Não, esse é o último desse bloco. Você Não, então acabar Tô já... ansiosa pelo... Esse aqui, né? Que a gente já tirou Eu acho que a gente já tirou todos os fraquinhos. Vai ficar só os Por que tirar os fortes fraquinhos? pra esse... Por quê? Porque eu só vinha jovem aqui e não sabia falar polêmica. Ah, Aí quem tinha que responder? talvez um nome de discípulo pra mim seria esse. O polêmico. O polêmico. Ou o cancelado. Bom, O cancelável. pra Tata eu seria o sem noção, mas eu acho que eu seria o brincalhão. Edinho, o apóstolo brincalhão. Bom, vamos lá, pro próximo. Será que eu já ponho esse? Deixa eu ver. Eu já tô até cheio. O que vier agora é lucro. Vamos... Foi Deus ou foi coincidência? Deixa esse aqui pra... Foi Deus ou foi coincidência? Pra mim, roda a vinheta. Não falei. Pra mim é tudo Deus, parceiro. Não existe coincidência. Vamos ver. A primeira pergunta, coincidência. Ó, Bom saber. É quando ela vem reclamar de algo, fala, Tata, foi Deus. Foi Deus, Tata. Foi Deus. Me respeita. eu estava comprando um lote de produtos e a vendedora me disse que o lote estava com um erro no preço, me dando um desconto que eu nem sabia que existia. Foi Deus ou foi coincidência? Quer que eu leia de novo? Depende. Ah, então já não é só... Coincidência, parceiro. Mas depende, se a pessoa orou, né? Vai. A não ser que a pessoa tenha orado, Senhor, tenho esse dinheiro. Só tenho esse. É. Será, E aí foi pastor? Deus. Tudo vai depender do propósito, né? É. Quando a gente nós éramos todos a quadrangular. Aí a quadrangular não deu seguimento, a gente fundou o próprio ministério, isso em 2006. Fazia 19 anos que nós estamos lá na igreja. A minha sogra, que cuidou da igreja, a igreja precisa ter cadeiras. Alugamos um salão, cadê as cadeiras? Vamos lá no Oeste, no antigo açaí do Campo Limpo, que era o Oeste. Vamos lá. Quando ela entrou na porta, ela ouviu promoção das cadeiras de tanto para tanto. Então, tipo, ela foi... Tinha um propósito naquilo. Entendeu? Tipo assim, qualquer um diria, coincidência, já tinha promoção da cadeira naquela semana. Tudo bem, mas a gente abriu o salão naquela semana e ela chegou lá e viu a promoção e comprou as E cadeiras. foi naquele E exato deu, entendeu? lugar, Tipo, né? Vai depender de como você leva a sua vida. Se você leva a sua vida achando que tudo é Deus, então tudo é Deus Tudo é mesmo. Deus. Se você achar que a sua vida é o acaso e tudo é coincidência, sei lá. Verdade. Eu acho muito disso. O acaso vai me proteger. A música é boa, mas não faz sentido. Não faz sentido. Né? Ai, tá. Eu estava indo para a igreja em um dia muito tumultuado. Um carro passou e jogou lama em mim. Cheguei lá, me deparei que não era dia de culto. Foi Deus ou foi coincidência? Nossa. Lascou, deslascou, como é que é isso? Lascou.
Eu nunca vi essa que palavra, você acha, deslascou. Né? Foi jeguice, né? O cara vai pra igreja que não é dia de culto, ele tá bem antenado, né? Deus ainda tentou avisar a Calama, tipo, vai embora. Eu acho que foi Vai embora. Olha aí. de Deus. Mas... Deus, você não sabe o dia de culto. E eu acho que eu tô pessoal. nesse raciocínio também. Tipo, você não prestou atenção nem na programação da igreja. Pois é. Vai embora. Então você mereceu essa lama. Receba. Produção. Pastor, vem um pouquinho mais pra frente. Aí. Ó. Esse raciocínio eu tô com o pastor também. Eu acho que Eu acho esse cara que deu foi mancada. coincidência. Esse cara realmente é Sou do louco. contra. Você acha que Por foi quê? coincidência? Quero te ouvir. Por que eu acho que foi coincidência? É. Ah, acho que foi. O cara tava Eu indo não pra jogaria igreja. lama. Não é Deus. Não. Oh, meu Foi Deus. só uma conjecturação. Ai, gente, eu Mas tô deve que ele conjecturando mereceu, né, que também. aconteceu com ele. Mas é claro. A opinião da Tata é inválida, próximo. Ah, tá vendo como eles me tratam, pastor? Não, vai Depois que eu coincidir. saio desse programa e saio processando ainda. Mas você vai sair. Vai ser uma coincidência quando você sair vai ser. Bom, Vai ser Deus. Se for coincidência, eu não aceito. Agora, se for Deus... Saio processando. É, tem que ainda. obedecer. Minha amiga é advogada, tá ali, ó. perdi minha chave na rua, mas quando voltei no dia seguinte, ela estava exatamente no mesmo lugar. Foi Deus ou foi coincidência? Sorte. Sorte. Depende do lugar, né? Depende do lugar. Se for lá onde eu morei Bom, tem coincidência. 3 mil habitantes, Probabilidade grande. agora em São Paulo, de voltar e tá lá, Não, mas Ai, pensando, você perdeu a chave. Aí numa rua qualquer. As pessoas que passarem, ela não vai saber de onde é a chave. Não tem por que ela pegar a chave. Ah, mas tem gente que pega. Tem gente que leva, tipo, Quem pra um pega a barzinho. chave? Tem gente que leva pra um barzinho, É, se for no eu- metrô, leva lá o som pro... que pegaria e deixaria num lugar Sim. que eu sei que Pega. as pessoas passam ali, um bar, uma Fala, eu padaria. acho que vai passar nesse bar, vai perguntar. Ou estiver no metrô, vou levar lá pro... Deixa lá na guichê chave lá. perdidos, porque é assim que a pessoa procura. Ah, É, chaves também tem, perdidas. tem essa linha de Só que às vezes a raciocínio. pessoa tá tão... Se tiver um Nossa, chaveiro perdi. muito legal que Aí você tira o gostaria. chaveiro, Não, você vai devolver no lugar. Não, a pessoa tira, não eu. Ah, bom. A pessoa geralmente tira o chaveiro Ah, e deixa entendi, a chave. entendi. Não é igual aquelas perguntas. Um amigo meu pediu pra perguntar. Tem um primo, né? Mas se você perder uma carteira cheia de dinheiro, a pessoa vai pegar o dinheiro e deixar a carteira. Pois é. Devolve e fala, ó, dinheiro não tinha dinheiro aí. Não tinha. Passei, já não tinha mais dinheiro. Que horror. Pensou? Eu estava... eu não. Estava falando sobre um versículo com um amigo. Quando abri o Instagram, a primeira postagem que apareceu era sobre ele, sobre o versículo. Coincidência ou Deus falando com você? Ou confirmando, né? Tem muita essa questão de confirmar. Esses dias eu tava na casa do Gui, e aí ele falou que ele tava vendo uma pregação, e foi falar do mesmo versículo, um versículo na pregação. Aí ele foi pro culto, o mesmo versículo. Aí ele voltando pra casa, o devocional do dia ali, onde tem o aplicativo da Bíblia, sempre te manda um. Isso. E aí ele falou assim que era o mesmo. Aí ele falou, mano, não pode ser coincidência, né? Deus quer falar comigo. Era aquele, né? Arrependa-te dos teus pecados. E realmente, ele foi ler e ele falou que Deus falou muito com ele. Então é Deus. É só... Ele falou, filho, ó, tô te dando uma segunda chance, um segundo Ah, aviso. já acertei o versículo, então. Receba, Gui. O último, hein? É que tudo depende, né, gente? E foi o versículo que ele ministrou no dia que eu fui na casa dele. Foi? Então ele ficou gravado mesmo, É. né? Pra ele... Olha esse. Peguei um caminho diferente do habitual e, sem querer, encontrei alguém que precisava de ajuda. Aí a gente pode pensar em várias vertentes daí, né? Será que ajudou? Será que não, né? Porque aqui não fala. Mas enfim, peguei um caminho diferente do habitual e, sem querer, encontrei alguém que precisava de ajuda. Vamos partir do princípio que ele ajudou. Foi Deus ou foi coincidência? A partir do princípio Aí a gente pode que ele pensar na ajudou, passagem do bom samaritano, Foi né? Deus. Foi Se ele não Deus. ajudou, foi Deus também, ele foi teimoso. Então não foi coincidência. Porque ele não passou, não é um caminho habitual. Ele, tipo, Acontece. ele passou um caminho que não era Aconteceu dele. isso com a minha mãe esses dias. Mas eu não vou contar a história porque a história tá aí. Ah, quero ouvir Teu agora. caso, pra você ver se é coincidência ou se é Deus. Você pega seu carro, você vai numa clínica de recuperação evangelizar, falar da obra do Senhor. Só que ali os internos, eles fazem um buraco e não avisa a pessoa que tá entrando com o carro. O carro cai nesse buraco. Meu Deus. Você fica sem um carro durante 15 dias e você tem vários eventos aquela semana pra você ir. É Deus ou é coincidência? Pra fazer a obra de Deus aquela semana.
Sangue de Jesus. Sangue de Jesus. Não consigo ficar um Eu dia sem pensei- o carro. Mas depende. Pode fazer perguntas em relação a isso? Claro. Vai ficar 15 dias sem o carro. Esses eventos todos tiveram que ser cancelados? Não, vão acontecer porque a pessoa não vai deixar de ir. É Deus Isso que tá vai querendo acontecer. ensinar alguma coisa pra esse cara. Esse cara tá precisando receber uma... É você, pastor? Sou eu. Esse cara tá precisando receber... Eu fiquei Eu caladinha. tô Ensinamento querendo de Deus. entender se foi Deus ou foi uma coincidência. Porque nós estávamos indo na casa de operação lá, fazer um trabalho e tal, e os internos eram um buraco lá, a gente tá entrando com o carro e não avisaram, o carro, pau, cai no buraco. E aí zoou o carro. Porque eles estavam fazendo uma fossa séptica lá, que precisa fazer, só, enfim, aí agora eu tô sem o carro aqui durante 15 dias. Ah, mas foi uma história pra gente ver, né? Deus, pastor. Como é que eu entendo? Pra mim é livramento dos dias que vão acontecer, que eu estou de carro, então eu enxergo assim. É um livramento, eu vou para esses lugares todos, aqui, por exemplo, é um lugar, né? Vou ministrar em outra igreja. Pra mim são situações assim. Ou Deus tá querendo fazer você andar de busão de novo. É, mas no caso Voltar eu vou às de velhas- Uber, né? Ah, entendi. É ministrar Uber. Mas essas coisas Ou Ou falar acontecem. com o Uber. É Ministra verdade. Uber. Com a gente, Ontem evangelizei Uber, inclusive. Aí, ó. com a gente que serve a Deus, essas coisas acontecem Fala, muito, né? Uber, Jesus te amou. Mas pra você entender, tem que ir lá Carro na quebrado igreja. nada. Sempre acontece uma situação assim. Eu acredito muito Né? também de... forjando a gente, né? Onde tá o coração. Porque a gente fica numa correria no automático. Né? De, hoje tem culto, vou lá, vou servir, vou não sei o que. Fica tanta coisa no automático que parece que aquilo já é tipo a minha agenda que eu tenho que cumprir. Aí acontece algumas coisinhas assim pra... Deixa eu ver onde tá o coração desse rapaz. Dessa raposa. Vamos ver. Bora lá. Produção, como nós estamos de tempo aí? Tá bom? Queria água. Também. Qual nós Cabe estamos de tempo? bastante água nesses copinhos aí. Cara, Você gostou do copinho, né, pastor? Demais. o que é isso? 30 minutos? 3 minutos? Ah. Tá bom. Vamos agora pro último quadro e o mais polêmico. Eu espero, né? Porque os últimos foram umas coisas muito levinhas aí que... Esse eu vou ficar mais quietinho. Não, você vai falar? Não é nada. Não, Por não quê, fica, pastor? Todo mundo se calava e falava, fala, Duda. Ah, entendi, sobrar pra você. Né? Aí o povo sabe que é Duda, Já sei né? que é a Duda que a gente vai ter que deixar, então fala. Esse quadro é assim. Ela fala. Eu falo ou me calo. Tá bom. Então vai pegar aqui um desse, vai ler, e não vai ler em voz alta, vai só ler ali no seu consciente e vai falar, desse tema aqui eu falo. Aí passa pra ela, aí ela vai ver. Ah, esse eu falo. Aí ela, esse eu falo. Aí se eu falar eu calo, beleza, não tem problema. Eu não preciso falar sobre o tema. Mas no decorrer dos assuntos que já aconteceu com essa aqui, já quis falar, nossa, não pode falar. Entendi, Eu falei, Entendeu? eu calo, mas Porque eu não falou, me sabia calo. que eu não podia falar depois. entendi. Entendeu? Então, se falar me calo, mesmo que venha, não sei o que, não vai poder falar. Cala mesmo. Então, o senhor tira o primeiro, deixa eu mexer bem para que venha os mais polêmicos possíveis. Aqui tem muita coisa. Tem coisa da atualidade, tem nome de pastor, nome de influenciador, tem muita coisa aqui. Canal sendo derrubado, hein? 3, 2, 1. Nossa, logo uma frase gigantesca. Nossa, simples. Fala. Fala. Polêmico não. Tá. Vai passar pra ela? Não é polêmico? Ah, não. Eu acho que não. Nem sabia que existia isso aí. Tadinho, a gente só vai fazer papelzinho polêmico a partir de Ah, eu vou agora. tirar todos os que Tira não são. todos os fáceis. Não vem não, Duda. Dá os migué. Me cala. Fala. Você se cala? Nossa. Putz, é bem bestinha mesmo. Então fala. Tá, eu falo. É bem bestinha. Vamos ver. Ixi. Tem história aí? Eu acho que não. Eu tô contigo. Mas eu vou falar que fala pra complementar se tiver alguma coisa, mas eu acho que é bem de boa mesmo. Se um visitante chega no culto e senta no banco reservado dos irmãos antigos, o que fazer? Tem igreja que nem tem isso mais, né? É. Não, mas tem igreja que tem. Eu fui visitar uma no. Vamos pra assim. Melhor não falar, melhor não falar. Você falou que se Senão você nunca cala? mais volta Eu lá. falo. Ah, tá. Por que você fez assim? Pra você não falar o nome da igreja. Ah, não vou falar não.
Mas eu fui no final do ano visitar uma igreja e tinha. Vamos pegar a sua agenda. Os final de ano reservados. onde você esteve. Tinha os reservados. Em Minas. Não fala. Eu vou poder. Não, é em Minas. Não, não foi não posso falar onde que foi. Enfim. E aí, pastor, o que você acha? Tinha lá, mas ninguém tentou. Na nossa igreja, para dizer que não tem os lugares na lateral dos pastores e tem de 2 idosas que elas acham que as cadeiras são delas. Elas são as mais idosas da igreja. Então tudo Então, a igreja toda sabe que é delas ali. Então, ninguém, tipo assim, mas se um visitante chegar ali, a gente não vai tirar ele e falar assim, esse lugar é da idosa. Na verdade, a gente não vai deixar nem ele chegar naquele ponto. Ele sabe o visitante, amigão, senta aqui e tal. Direciona. Por conta das idosas, não é uma regra da igreja, porque elas arrumam confusão mesmo. Também elas não vão assistir esse podcast, eu sei. Então, elas já chegam achando que aquelas cadeiras é dela. Só pra você ter uma ideia, tem uma irmã muito antiga que já faleceu, que dorme no Senhor, uma das primeiras membros do nosso ministério. Ela sofreu um derrame e ela não falava, mas ela era brava. Imagina uma irmã que não fala brava. Aí a pessoa sai da cadeira, era dela. Então ninguém falava nada, entendeu? Então, agora, jamais, é que não falei, tem a dos pastores da lateral ali. Se eu chamo qualquer um pra ir à igreja, não tiver lugar para sentar, os pastores dão os lugares para as pessoas sentarem. O corpo de diaconato da igreja está sentado. A igreja, por exemplo, o congresso de jovens lota muito a igreja, nossa igreja é pequena. O corpo da igreja, os trabalhadores, ficam em pé. Tem que servir bem os visitantes, independente. Então, você é novo, fica em pé, amigo. Você não vai morrer se ficar em pé. Você não veio para servir? Sim, eu acho que os que trabalham servem em pé. Sim, é justo. A Tata nem falou. Nada a declarar. Isso mesmo que o pastor falou, me fala das palavras dele e as minhas. E mas eu também concordo com ele. Mas tem igreja que tem mesmo. Não, Ainda. tem igreja que tem. São poucos, mas tem. Tem igreja que tem. Oxi, Inclusive, eu fui numa igreja, antes da Duda se fala, se cala, que é até fechado a parte que tá reservado, você nem passa no corredor. Igreja de boy, né? A igreja de boy que tem sala VIP, né? Não, Certeza. nessa ainda não foi. Mas deu uma polêmica Não vai esses lá, dias não. aí, né? Eu já fui numa igreja que os bancos todos eram azuis. E os da frente eram os vermelhos. Que era pro povo da Olha, até por igreja, cor. povo que serve. Olha, mas, por exemplo, uma coisa que eu... Nossa, esse cara tá... Tô brincando. Eu falei que Tô brincando. falo. Mas uma coisa que eu acho que é legal, no caso de não ter não estar lotado a igreja, mas que, tipo, é legal ter, por exemplo, o pessoal que serve tipo, louvor, ministração mídia, assim, que precisam ter um lugar, né, reservado. Eu acho que é legal, tipo, você ter, por exemplo, ter um critério de, tipo, olha, vocês podem sentar, acabou, o pessoal que vai chegando, senta 2 fileiras atrás, Sim, sabe? por uma questão de organização, ok. Exato. O pessoal da mídia, por exemplo, que fica em pé muito tempo. Os midianitas. Os midianitas, essa foi boa, essa é muito boa, né? midianitas. Mas vou dar exemplo, o pessoal do louvor lá da igreja. A gente chega mais cedo que todo mundo. A gente não tem lugar, porque se a gente reserva, quando a gente vai cabo louvor, eles pegaram os nossos lugares. Exatamente. Entendeu? Então, tipo, a gente fica assim, cara, não reserva mais lugar, fica tocando, se tiver espaço, você senta onde aparece e fica No sempre seu baterista, olhando. né? O baterista tem um lugar O baterista às dele. vezes fica lá na bateria mesmo, né? O Sou eu, no tecladista caso, também. né? É você. Eu que sou baterista lá. E então você tem que ficar olhando lá pra pessoa que tá pregando, não importa onde você tá sentado, pra hora que ela falar os músicos, você sai, às vezes a pessoa tá lá no meio de só sobrou uma cadeira pra ela no meio de É nossa, ruim, né? difícil pra caramba. Acontece, né? Mas eu concordo pra com você, se voltar. puder ter uns setores, né? Eu acho que vale. Não que seria a deles, Isso. né? Tipo, se a igreja estiver muito lotada, cede. Mas se a igreja tiver com a quantidade de membro normal, era legal ter. Pra organização. Fala, se cala. Eu me calo, essa daqui eu vou deixar pro pastor. Eita, então já passa pra ele ver se ele fala, se ele cala. Se Eu bem me que o calo. convidado não tem Eu me essa... calo. O convidado não deve ter essa opção, né? Mas tem sim, tô brincando. Ai, que fácil. Você precisa escala dessa. Tu fala? Claro. Gente, tem alguma coisa A Tata acontecendo. também fala. Fala, Tata. Nossa. Não, é legal, pô. Então fala. Eu falo. Se é legal, você fala. Gente, tô com uma dor de cabeça insuportável. Bebe água. Água é bom. Beba água. Cristão pode ou não pode comemorar Halloween? Eu falo também. Alguém diria que sim aqui? Sim. Não. É capaz. A Tata acha que... É capaz. Calma, eu tenho uma Uma coisa explicação. os cristãos que a gente conhece, eles comemoram é uma coisa. Agora, a pergunta foi, pode? Sim. À luz das escrituras, não. É, que tá escrito Se pode você- ou não Se pode. você sabe que tem cristão que vai, sim, eu conheço.
que adora se vestir, adora, né? Fantasiar, pedir doce. A pessoa se revela, assim, sai do armário pra... Verdade. Mas não pode. Também concordo. Acho que não pode. Eu tava estudando, né, esse último Halloween, sobre Halloween. Até o ano passado você comemorava, agora esse ano você... Eu nunca comemorei, Tô brincando. porque a gente tá Viajando. estressando. Nunca comemorei Halloween, mas estava estudando um pouco sobre isso, e, tipo, as origens, né, de como que funcionava o Halloween. Foi criado pela Igreja Católica mesmo. Foi um evento onde a ideia não era falar sobre mortos, sobre demônios, sobre vampiro, essas coisas. Não era falar sobre isso, não era exaltar essas coisas. A ideia principal era mostrar antes que... Porque logo em seguida tem qual que é o evento próximo, seguido do Halloween? Dos Dia das católicos? Bruxas. Não, Halloween é o Dia das Bruxas hoje, mas o logo em seguida era o Dia Black dos Finados. Friday. Os Finados. Então a ideia era, primeiro a gente depois do mostra, a Halloween, gente Black faz um Friday. evento mostrando para as pessoas que existe a morte e que existe o inferno. E aí logo em seguida a gente fala sobre os finados, né, na questão, né, a gente fala sobre os finados e logo em seguida a gente fala sobre o Dia de Todos os Santos. Que é o Então, caso tipo, nosso, dos homens, né? Se cria vergonha na sua cara, se toma um documento, se cria vergonha na sua cara e vai se procurar trabalhar. Então, só que tinha um contexto, entendeu? Por isso que o Halloween foi criado. E aí, lá nos Estados Unidos, hoje é comemorado o Halloween, mas eles não têm tanto a questão de vampiro, de demônio, essas coisas. Você vê muito, eu tava vendo um vídeo de um rapaz que mora lá nos Estados Unidos, ele vai passando pelas casas, é muito caveira, muita sepultura, essas coisas. Ou, tipo, pessoas fantasiadas de coisa boba, desenho. Porque eles ainda têm essa mentalidade de que é pra mostrar que existe a morte, que existe o inferno, se você... Qualquer festa que tenha origem onde promova morte, Exato. finados, inferno... Resumindo, não patata importa. nos Estados Unidos então pode, se a Não. gente for De pra lá. jeito nenhum. Não, eu de jeito ainda nenhum. acho que, Tô tipo, brincando. cristão não deve comemorar, mas, tipo, eu acho que hoje Aqui no é mais Brasil pesado, é né? pior. Pode ser, assim, mas acho que depende da ala que você viu lá da Americana. Tem muito ocultismo nos Estados Unidos também, Tem. referente a essas coisas. Pode perceber o que é Hollywood hoje nessa época de Halloween. Né, os filmes que são feitos e tudo que é feito. Então, eu acho que não há necessidade. Talvez seria mais polêmico do que essa pergunta se cristão pode assistir filme de terror. Seria muito mais polêmico ainda do que isso, né? Teve Mas o já, Halloween é muito mais claro, né? é muito claro. É uma festa... Não faz parte, a luz não mistura com trevas. E é o momento onde eles fazem também todos os pactos, né? Sim, é terrível. Pra quem mexe com essa parte espiritual, sabe que essa data é terrível. Tanto quanto o carnaval. Tanto quanto o carnaval. Tanto quanto o carnaval. Carnaval. Cristão pode pular. E bloquinho de carnaval, que é gospel, já viu? Já esses eram polêmicos. Melhor ir pro retiro cheio de pernilongo que essas coisas. Cheio de pernilongo? Nós tem receio. Pastor, Agora tá nosso cada retiro vez foi pior. caótico, viu? Tá com borrachudo até hoje, grudado na perna. Essa é pra Duda, me calo. Uxi. Então já passo pra... Vou entender que é uma indireta. Eu falo, então. Falo. Ixi. Como assim, Brasil? Eita, eu acho que eu vou acho que não sei não, hein? Fala, Você vai pastor. falar? Ó, uma confusão, não sei, não conheço vocês direito. Fala, pastor, a gente gosta de polêmica mesmo. Essa aqui é. Vou falar. Tchan, tchan, tchan. Essa é polêmica, então vou deixar pro próximo. Não. Dobra e passa pro próximo. Eita, a Duda fala mesmo. Me calo. Eu me Ela calo. trabalha com isso. Então vai lá, começa Eu me calo você. e deixa ela falar. É pecado fazer harmonização facial e procedimento estético? Não. Tem alguns casos que é. Calma, Laruan. Pensa direito, não é Tá. pra responder. Não. Não é pecado. Tem alguns casos que as pessoas mudam Vai lá, completamente. diz aí. Vamos lá. Cria sua linha de raciocínio. Tecnicamente falando, acho que você deveria fazer uma sessão comigo primeiro antes de falar. Chama lá no WhatsApp, vamos fazer uma consulta. Que aí eu falo se você precisa ou não. Vai. Mas vamos lá. Tem pessoas que acham que é pecado. Ah, você tem que se aceitar porque foi o jeito que Deus te fez. Beleza? Porém, a harmonização facial, ou ROF, da maneira que o povo deseja falar, não é pecado. Por quê? Eu, Maria Eduarda, eu já fiz procedimentos estéticos. Então, eu tenho muito problema por falta de queixo. E aí me dá uma papa.
E eu fiz preenchimento de mento. Porque isso me incomodava. Eu não conseguia me ver num vídeo, eu não conseguia me ver numa foto, porque eu me sentia feia. Eu não gostava. Botox, mesma coisa. Procedimentos estéticos. Botox. Você fez também? Fiz. Minha filha, mas você tá Fiz, nova. Ela não, fez tudo. escuta, fiz Botox. É outra por quê? Duda. Não, gente, escuta, Escute em ela, nome escute. de Jesus. Escute ela. A minha dentista, ela falou que eu poderia fazer aquela cirurgia. Da arcada. Não. Eu tenho um sorriso muito gengival. E aí ela falou que eu poderia fazer uma cirurgia, que é deixar o meu sorriso mais pra trás. Só que ela me deu uma outra opção. Ela me deu a opção do Botox. Que aí ela ia fazer 2 unidades de Botox aqui, 2 aqui. E o meu sorriso ele não ia ficar tão gengival. E aí, tipo assim, comparado a um valor de uma cirurgia e comparado ao valor de um Botox, eu fiz o Botox. Você lembra que você perguntou o que tá diferente em você? E eu fiz o Botox. E eu não me vejo no pecado, porque era algo que quando eu sorria, quando eu ria, eu sou exagerada. Então, quando eu ria bem exageradamente, eu olhava a foto e eu falava, meu Deus, apaga isso, porque isso me trazia uma tristeza, porque eu me via feia. E aí eu optei por isso, entendeu? Então depende muito da forma que você usa. Se você usa porque você realmente não gosta, que você realmente se incomoda daquilo que você vê, é uma coisa. A não ser que você queira ser tão escrachada ao ponto de falar assim, eu vou fazer pra ficar, porque hoje tem a harmonização glútea. Vou ficar ao ponto pra me exibir pras pessoas. Aí você já tá querendo que o pessoal que passa ali na rua, que o seu irmão peque. Aí sim, aí vira um pecado. Mas se você Ou deseja... até se você tem uma distorção de imagem própria, né? Aí você começa a fazer um monte. Aí, agora se você quer corrigir uma coisa ou outra, aí você não tá pecando. A não ser que você queira ser exagerada ao ponto de vou me exibir e fazer com que o meu irmão peque. Aí você tá pecando porque você tá fazendo ele pecar. E se a pessoa, aí como eu não posso falar, eu vou fazer uma pergunta pra vocês dois que vão falar, né? E se a pessoa, tipo, ela tá completamente satisfeita mesmo, porque a gente vê algumas pessoas que elas mudam, você não mudou, tava só brincando, mas tem gente que Mudou nada. Muda Não. completamente. Aí perde a Vira identidade, outra né? pessoa. Nossa, mas muito assim. Aí ela quer, né, pastor? ela quer suprir um vazio Como que onde será ela não isso, encontrou. né? Então ela é uma pessoa sem identidade, então ela não se encontrou ainda em Cristo. E ela tá tentando buscar uma outra identidade nos procedimentos estéticos. É isso, eu concordo com tudo que você falou. Acho que a pergunta é se fazer o procedimento harmonização, se é pecado ou não, acho também que não. Agora, o propósito pelo que você faz pode ser um pecado pelo propósito. Agora, porque seria hipocrisia da nossa parte. Eu me lembro que no começo dos anos 90, a tatuagem era pecado. Aí depois, com o tempo, não é mais. Aí assim, a gente vai ser muito hipócrita dizer que a irmã que colocou... Como é que se chama? Botox? Tá em pecado, mas a que faz pigmentação da sobrancelha não tá. Então é um pouco de hipocrisia, acho que dessa parte, assim. Na nossa época a gente era mais... Nós somos um pouquinho mais velhos que as meninas. Essa questão da tatuagem era até motivo de, tipo... Expulso da igreja. Expulso da igreja. Cargo, tudo mais. Tem um pastorzão, assim, que tem uma obra social maravilhosa, que talvez até os irmãos aqui da igreja possam até conhecer ele pela vida, que é o Bispo Walter. Também é outro cara sensacional que vocês podem trazer aqui. Que inclusive está lá na Bolívia agora fazendo uma obra missionária. Ele colocou uma tatuagem, assim... Eu nunca imaginaria que ele colocaria uma tatuagem, né? Já com 50 anos, tá? Ele meteu uma tatuagem aqui. Nossa, ele perdeu convites, perdeu... As pessoas... Assim, o cara que vai pra Cracolândia, que tá sempre no centro entregando marmita, o cara que tem um coração, talvez um pastor que eu conheço, que tem o maior coração que eu conheço, ser julgado porque fez uma tatuagem aqui, sabe? Então, assim, eu acho um pouco de hipocrisia. Eu acho que você falou um ponto que aí sim a gente tem que tomar cuidado. Tem pessoas que estão preenchendo o vazio com isso. É como uma tatuagem, ela começa só como aqui e de repente fecha o braço. Sim. Aí ela não tá satisfeita, ela fecha o outro. Aí vai pra cara. Você percebe que já não é mais uma coisa, tem alguma coisa por trás ali. Aí é só Deus mesmo. E aí isso dá pra abranger várias coisas. Então uma pessoa, quando ela se sente vazia, ela compra. Ela faz compras compulsivas. A Shopee agradece. Come. Ela usa algum tipo de substância química pra preencher um vazio. Então, tudo... Bebida, suicídio, tudo mais. Tudo. Oh. Então tudo vai do propósito, né? Fazer aquele... Piercing. Esses piercing aí, vocês acham que é errado? Como assim fazer? Porque assim, piercing... Não é um brinco isso? Não? Esses brincos assim na orelha. Porque brinco não vai... A não ser que a pessoa seja muito doida. Mas não vai atiçar ninguém, né? Depende aonde você coloca. Alargador, Mas, por exemplo, essas assim, coisas, na um brinco orelha. aí. Não, eu acho que
eu acho que a gente tem que ser racional com a nossa fé, é o que Paulo fala. Vou dar um exemplo. Se eu estou numa igreja, onde é bem clara a doutrina da igreja, de que mulheres, vou dar um exemplo, não é o meu caso. Mas vamos supor que eu estou numa igreja que está dizendo que mulheres não podem usar brinco. E eu estou nessa igreja querendo usar brinco, eu estou em pecado. Por quê? Porque existe uma doutrina da igreja, existe um acordo com todo mundo lá, por respeito. Eu tenho que seguir. Então, se eu acho que não é pecado, sai daquela igreja e vai para uma outra igreja. Ah, mas Adriano, que pecado você está promovendo? Você está promovendo a divisão, é o que o apóstolo Paulo fala. O apóstolo Paulo fala assim, se teu irmão não come carne de porco, porque ele guarda por ser judeu, mas você sendo gentil come a carne de porco, não coma carne de porco para não escandalizar o teu irmão. Não porque a carne de porco tem algum problema, é para não escandalizar ele. Vou dar um exemplo. Porque, Adriano, por que você gostaria de colocar tatuagem? Gostaria muito? Muito? Nossa, eu adoraria ter uma tatuagem bem legal. Por que você não coloca? Porque eu estou numa posição que hoje eu vou escandalizar muitas pessoas. Muitas pessoas podem até perder a fé ou, enfim, desmoralizar. E você fala, nossa, mas você vai ligar para o que os outros falam? Mas não é isso que Jesus fez? A gente não vive pelos outros? Não, a gente não faz pelos... Mas não é, a gente não vive pelo outro? Se eu vou fazer meu irmão pecar, para que eu vou fazer isso? Então eu prefiro ficar sem a minha tatuagem, não escandalizando o meu irmão. Então o pecado está aí. Se fosse uma pessoa egoísta, ia falar, mas a fé, a salvação ela é individual. Não, eu preciso, é todo um contexto, porque eu preciso do meu irmão também. Exato. Nossa, isso que você falou é louco, né? Principalmente cargo de liderança, né? Cargo de quem está à frente. Esse potinho tá começando a ficar quente, hein? Esse aqui eu vou até já tirar daqui. Por quê? É tipo aquele primeiro. Ah, tá. Agora vai. Eita, é grande também. Desenrola um manto vaso. Não sei, eu acho que... Cristão pode ser corintiano? Sim. Não pode. Eu falo, mas acho que a gente tem que mudar o teor desse... Ai. Acho que tem que ir pro lado mais de... Nesse caso aí, eu acho que a gente teria que ir pra uma linha mais de... Sabemos que honra, sabe? Também que temos um pastor entre nós. Cabe líder, cabe muita coisa aí. Como é que seria aqui? Acho que a gente teria que ir pra uma linhagem de honra aí, nesse caso. Se você começa a responder, eu vou responder, mas você começa a sua linha de raciocínio aí. Ficou meio vago nessa pergunta. É pra você acordar agora? É pra tomar meu remédio. Caramba, desde ontem ele ia acordar só agora, ainda bem que tinha podcast. Produção. Morning podcast. Não seria, mais ou menos, e questão de honra, essa questão, não é? E aí também seria consagração, né? Mas na hora de perguntar a gente reformula. Você reformula, que é melhor. Né? Eu falo. É lógico que você fala. Acho que esse todos tem que falar, que é o último. Não vou falar nada. Quando diz todo... Vou ler. Devemos chamar todo mundo de pastor ou só quem foi ungido? No caso Quando consagrado. ele diz todo mundo... Acho que aí caso consagrado é a palavra certa. Eu acho que é no caso da honra. Né? Porque às vezes, por exemplo, a gente está numa igreja que entra lá um pastor de outra igreja e ele tem um tempo para se enturmar com a igreja toda e tal. Mas ele é um pastor. Mas tem gente que não chama ele de pastor ou não respeita o como ainda. Entendeu? Acho que a pergunta é nesse sentido. Esse todo mundo é. Não os que já são consagrados, mas aqueles que ainda não são. Nós devemos chamar essas pessoas por honra ou não de pastores. Ou não, ou tipo... Não Posso reconhece começar? ou espera a igreja consagrar um exemplo para depois chamá-lo. No jovem tem muito isso, porque o jovem já acostumando desde lá da casa da mãe e do pai a não ter essa honra, né? Na minha época, porque eu sou mais velho, era senhor, senhora até, tipo, não tinha idade, né? Então, aí, mas tem jovem que já cresce assim, meio sem esse negócio de honra. Então chega um pastor novo na igreja, vim para essa igreja, vou ficar aqui, vou congregar, até que ele seja ali ungido ou reconhecido, né? Então acho que seria para esse caminho aí. Quem começa? Vai lá. Você que falou. Tem como a gente partir de dois sentidos, né? A pessoa que ela foi consagrada a pastor,
Então, o pastor aqui, ele foi consagrado. Então, teve uma autoridade maior que ele no sentido, a pastora, o pastor presidente, aonde a igreja que ele pastoreia. Vamos supor que ele não foi, só que ele se move. Então, por mais que ele ainda não foi consagrado pelo presidente, pelo pastor presidente, mas ele me pastoreia, Eu honro ele ou não? eu honro ele pelo que ele faz, não pelo cargo que ele vai exercer. Então, vamos supor, ele cuida de mim, ele não é pastor ainda, mas ele me pastoreia, então ele tá em todos os requisitos que a Bíblia diz sobre um pastor, sobre o pastorear, e ele né, me pastoreia. E por reconhecimento aquilo que ele faz, por carinho, fala, ele tá me pastoreando, ele é meu pastor. A não ser que chegue um pastor a qual a igreja ainda não reconheça, e aí você não considera ele como um pastor, aí você acaba não chamando. Mas por respeito, você chama. Deu pra entender? Sim. É que tem uma diferença assim, em questão, tipo assim, o pastor que é ungido, né? A unção, ela é o quê? Ela é uma transferência. Transferência de poder. Essa é a unção. Mas, por exemplo, nós aqui, né, que direcionamos jovens, a gente é um pastor de jovens. Porque a gente cuida de jovens. O pastor é aquele que cuida das ovelhas. Então, às vezes, o pastor, é o que você falou, às vezes ele ainda não foi ali consagrado pela igreja ou reconhecido, sei lá, tem igreja que fala de várias formas, né? Sim. Mas eu acho que ele pode e deve receber aquela honra, sim. Eu acho que sim. Eu chamo de pastor, gente, eu chamo de pastor quem foi reconhecido pela igreja como pastor. Mesmo que a pessoa se mova no pastoreio. Eu não chamo de pastor ainda, porque... não sei. Mas vamos trazer um ponto. A pastora Déia e o pastor Fábio, eles ainda não tinham sido consagrados a pastores. Até o final do ano. Mas a igreja toda chamou eles de pastor. Mas eu especificamente, Thaís, não chamava. Não porque eu não Você é reconhecia. rebelde. Não é porque, tipo, eles não reconheciam que eles tinham a vocação pastoral. Simplesmente porque a igreja, como comunidade, ainda não tinha reconhecido ele formalmente como pastor. Eu acho que é mais uma questão de, tipo... A igreja ou os líderes? Porque pela fala da igreja reconheceu. A Só igreja não tinham somos sido... nós. Formalmente, porque assim... Não teve a consagração, tudo, porque derrama do óleo. Eu sempre entendi que a questão Agora quem é pastor vai poder falar. Não, a questão pastoral, ela era... Pra mim, né? A questão pastoral, ela era reconhecida... Tinha que ser reconhecida tanto pela igreja, mas também formalmente por todo mundo, sabe? Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu tenho um amigo específico que era da minha faculdade. E aí, um monte de gente seguia ele era cristão e tudo mais, todo mundo falava com ele. Não era da minha faculdade, não, era um amigo que era de outra igreja, mas todo mundo seguia ele, né? Aí, as pessoas viam que ele tinha uma vocação pastoral, as pessoas eram cuidadas por ele, mesmo ele sendo novo, mas não era pastor. Então, vamos supor, a igreja de 4 paredes que tem que reconhecer? Não, aquilo era uma igreja. Aquelas eram pessoas que estavam sendo cuidadas, era o corpo de Cristo. Reconheceram ele, mas não formalmente. Então não consideraram, não falava pastor. Considerava que ele tinha uma vocação pastoral, mas ele não era pastor ainda. Ele não tinha... Aí tem que ver, não sei como que é a questão espiritual, mas pelo que foi explicado pra mim, né? Quando a pessoa é reconhecida formalmente como pastor e apresentado como um pastor, o peso espiritual é maior do que uma pessoa que age no pastoral, mas ainda não tenha efetivamente tipo, o reconhecimento e a posição de pastor, entendeu? Hoje tem muita gente se auto-consagrando como pastor. Sim. Porque as pessoas... Isso é. Porque, tipo, todo mundo me reconhece como pastor, todo mundo fala que eu sou pastor, mas você precisa ter eu acho que você precisa ter uma direção, assim, de tipo... Uma base, família, né? esses são os pastores da nossa igreja. Então, eles vão ter responsabilidade sobre a questão espiritual da vida de vocês. Porque aí qualquer um vai falar isso. Porque muitas pessoas têm vocação pastoral. E às vezes não é só uma vocação pastoral dentro da igreja. Às vezes é uma questão pastoral no business, por exemplo. Você tem... Aonde? No business, numa empresa. Você tem uma empresa. Aí, poxa, você consegue liderar aqueles funcionários de uma forma diferenciada, porque você tem uma veia pastoral, entende? Então, eu acho que, pra mim, eu não chamaria, mas não porque eu acho que é errado, pecado, é porque eu entendo assim. Vamos ver, pastor. O que você acha? Pastor. Assim, como eu falei pra vocês no começo, eu fiquei, sei lá, 16 a 17 anos na igreja.
Algumas pessoas na minha caminhada falavam, você vai ser pastor, ou pastor. Eu nunca deixei. Por quê? Por respeito que já existe o pastor na igreja. Então você vai trazer o quê? Você pode trazer uma divisão, um ciúme, porque o ser humano é carne, não é? Então, de repente, imagina, você é o pastor de uma igreja e você tá vendo os outros irmãos chamando outra pessoa que trabalha de pastor. Como assim? O pastor da igreja sou eu. Porque se tiver algum BO na igreja, quem assume é o pastor. Ele vai assumir o BO da hora? Não. Ah, mas é gostoso ser chamado de pastor, mas quando os BO vem pro pastor de verdade, quem é o pastor de verdade? É o cara que tem que assinar lá por isso. Então, assim, eu não acho legal, eu entendo que, assim, puxa, posso... eu não sei, na verdade, eu não sei a necessidade que as pessoas têm de querer ser alguma coisa. A gente não tem que ter essa necessidade de eu sou isso, eu sou aquilo. Acho tão pequeno isso. Vou dar exemplo. Davi, ele se tornou rei depois de muito tempo, depois de muito perreio, mas ele foi ungido muito cedo. Mas ele não assumiu quando ele foi ungido. Entende o que eu quero dizer? Tem todo um processo. Se a pessoa tem um chamado para ser, por exemplo, do Fábio, o Fábio mas já atuava, já parecia que era, mas ainda não era. Não tinha unção. Entende o que eu quero dizer? Puxa, mas ele parecia muito isso, faz parte do processo. Por isso que ele foi, porque ele parece muito. Aqueles que agem, que parecem, que dá a vida, esses estão aptos para... Quando ele chega lá, vai ser... Aí ele vai ver, aí o Fábio, eu digo por mim, aí vai ver se é tão gostoso assim ser o pastor. As pessoas ficam tanto ansiosas, eu quero ser o pastor, agora você segura os B.O.s. Então acho que não, aconselho não, se você gosta muito de uma pessoa, a pessoa te lidera, ela te lidera. Ela não é só pastora, você tem um pastor mor lá na igreja, uma pessoa que colocou aquela pessoa para cuidar de você, porque ele consegue dar conta. Ela é só que seu líder, você chama de como você quiser. Pastor eu não acho legal, acho uma questão ética, tá? Então é mais uma questão ética mesmo, você tem que ter um acordo ali na igreja. Tem um pastor que cuida da igreja, ele deve ser chamado de pastor e não os demais. Mas aí, e quando você ainda não foi consagrado, o pessoal te chama como pastor e até os pastores chamam como pastor? Você fala assim, obrigado, pastor. Se o pastor te chama, e aí tem que partir deles. E não tem problema na igreja, amém. Porque o que faz um pastor ser um pastor? É ele, desculpa quem já foi, tá? E estiver assistindo esse podcast, isso é uma visão, tá bom? Mas um pastor que não tem ovelhas não pode ser pastor, entende o que eu quero dizer? Mas eu fui ungido, escondido no monte escuro e Deus me revelou. Cara, eu até entendo, puxa, eu não vou dizer que Deus não possa fazer isso. Claro, e eu conheço pastores que foram ungidos lá no monte e hoje tem igreja. Se não tivesse, eu ficaria preocupado, entendeu? Mas então, assim, não tem problema. Se o pastor disse que é pra chamar, chama. Top. E, por exemplo, outra pergunta, assim, dessa questão do pastor. E se, por exemplo, poxa, o cara quer ser pastor... mas ele fala, não tem pessoas que seguem ele dentro da comunidade. Mas ele fala, não, mas minha família me segue, tenho amigos que me seguem, vou na casa de fulano, vou na casa de ciclano. Dentro daquela igreja eu não tenho, mas eu tenho... Eu acho que ele tá certo. Eu acho que quem dera, que todo mundo, quem dera os nossos jovens falassem, eu quero ser pastor. Porque Paulo fala que quem busca o episcopado, boa coisa busca. Quem busca a questão de ser pastor, busca boa coisa. Então, assim, puxa, na igreja ninguém o vê assim ainda, então ele tem que sentar, conversar com o pastor dele, pedir para que o pastor dele ensine ele. Eu acho que ele tem que ter humildade, um princípio. O pastor, eu busco, quero ser um pastor. E, claro, não dá para dois pastores cuidar de ovelha. Lembra de Abraão e Ló, né? Teve uma hora que vai dar confusão. E ele que abre um ponto de pregação, ele que abre a igreja dele, ele que vai cuidar de almas e vidas, amém. Porque a igreja, a ovelha conhece a voz do seu pastor. Não adianta outro pastor querer se levantar ali no meio e dizer, eu sou pastor destas ovelhas. Não, você pode ser um pastor, com certeza. Só que essas já tem dono. Elas já ouvem a dele, entende? Então pode ter confusão assim. Que nem eu costumo dizer assim, você é pastor? Sou pastor. Auxiliar. Porque a pastora da igreja é a pastora presidente, Geraldo. Se ela falar para a direita, as ovelhas não vão ouvir o Adriano para a esquerda. Vai ouvir a pastora. Entende? Então eu estou sempre alinhado com a pastora presidente, como auxiliar pastor também, que também pastoreia, mas na visão dela. Porque assim, a igreja, eu sempre coloco como princípio a harmonia da igreja. Legal. Quem decide é a igreja, sabe? Não tem uma regra. Quem decide é a igreja. O pastor lá falou que é para chamar ele de pastor. Está decidido? Então tá tudo certo. Legal. Top. É isso. Né? Não. Passou muito rápido, perguntas. Né? Pastor, vai ter que ter parte 2. A gente marca. Eu já tô com um monte de pergunta aqui, ó, engatada. Pode perguntar. É muito bom. Que vai conversando, vai fluindo. Né? Não, foi top demais e passou assim muito rápido. Muito rápido. E é assim que é bom, né? A gente queria agradecer você que tá assistindo, né? Ficou com a gente até aqui.
Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para a juventude, né, olhasse na sua câmera, deixasse uma mensagem aí para a juventude. Tá bom. Primeiro eu queria agradecer vocês pela recepção. Prazer. É muito legal você chegar num lugar e ser bem recebido, né? Então fico muito feliz. E se tiver outras vezes, espero que o nível não diminua. Não tem assim, pegou intimidade, vamos diminuir o nível. Não tem o nível aqui. Né? Peço que você que está assistindo me siga também nas redes sociais, Conectando Salvação e Conectando Salvação Music no YouTube também. E a mensagem que eu deixo para o jovem é: não se iluda com as coisas desse mundo, não se iluda com os pratos desse mundo, tudo isso é passageiro, tudo isso é fútil. As pessoas mais prósperas e abençoadas que eu conheço hoje, elas são cristãs. Então você não precisa estar no mundo para ser próspero, para ser abençoado, para ser feliz. A felicidade está em Jesus. A felicidade maior do que você ter dinheiro é você descansar sua cabeça no travesseiro. Eu acho que isso não tem nada que te dê, que seja melhor para você do que a paz de espírito. Então busque por essas coisas, busque aquilo que é do alto, porque o que é do alto é eterno. Então queira ser um jovem que busca sempre coisas eternas, que seja um diferencial, sabe? E por favor, jovem, a minha maior mantra é esse aqui, né? Mantra não, né? Porque é pecado, mantra. Mas a minha maior tese aqui de fé é: vá para as Escrituras, leia as Escrituras, nela tem tudo o que a gente precisa para que a gente possa andar nos caminhos do Senhor. E é isso. Amém. Gostaram, meninas? Gostamos Sim, muito bom. É de Zets. Gostamos muito, pastor. Então, Obrigado. espero que você venha mais vezes. Verdade. Que a gente tenha Vamos chamar, com certeza. oportunidades. E também queremos o seu amigo, né? O pastor Adriano aqui também, né? Pastor André. Pastor André. Pastor André. Pastor Adriano, prazer, Thaís. Pastor André. Pastor André, Bispo Walter, outro cara muito legal para vocês Vamos trazerem. Fazer Vamos também fechar com esse povo. um culto de jovens e trazer o pastor, né? Nós Vai estamos- trazer pra terça Eu tava agora. falando, tá na vamos fazer segunda. agora. Eu falei pro Fabinho, eu nunca fui na igreja de vocês Nós vamos ainda. fazer agora o planejamento. 5 anos. Vamos fazer o planejamento dos jovens. São É. muito E aí vai ter muita organizados, coisa boa pra Vocês são incluir organizados. vocês. Fica assim, Na teoria é tão lindo. Aqui Ai, na... na teoria. Aí nos bastidores. o que importa é que fica pela frente. É dia de orar assim: Senhor, estou indo pra reunião. Me Dê usa. paz. Que a Thaís não venha tirar minha paz com as loucuras dela. Cara, vergonha é um fato. Eu sou o calcanhar de Aquiles da juventude. Faz parte. Faz parte. Deus sempre Não, coloca mas é alguém. bem né? isso, é bem isso. E Mas tá a muito gente vai feliz. fazer um planejamento agora, dia 17. A gente vai fazer um planejamento e a gente espera conseguir trazer você, sua igreja. A gente A também equipe, tá a vendo quem banda. consegue ir agora. Que eles vão ter um culto de jovens, né? Sábado, né? Sábado agora, a primeira conferência Top dos jovens, demais. totalmente organizado por eles. Aquela questão, né, que fala assim, puxa, tá sempre à frente, agora a gente deixou eles fazerem do zero, Muito tudo, legal. assim, só vocês. Eu não quero fazer nada. Quero E assistir. nem vou dirigir o culto também, então vão Legal. ser eles lá, eles estão ensaiando, inclusive minha esposa foi pro culto, tá cuidando lá junto com eles, lá, vai ter dança, vai ter essas coisas todas que os jovens fazem, mas eu tô por fora, totalmente, vou lá com toda surpresa lá nesse culto no sábado, então se vocês forem lá vai ser muito legal, um evento Legal. exclusivo para os jovens mesmo. Muito Legal. bom. Legal. A gente já tá nessa parceria, né? Glória a Deus. E queria agradecer aí você que ficou com a gente até agora. Deus abençoe você. Fique com a gente nos próximos episódios. Tem muita coisa legal vindo por aí, quadros novos, as Edzetes aqui todas felizes. E a gente tá junto nessa, tá bom? Os patrocinadores, a Rafa, né? Com essas Fufis. delícias. Confeitaria é Fufis. Fufis Fufis doces. doces. Delícia, mano. Delícia, Gostei delícia, de delícia. tudo. Muito Deus gostoso. abençoe de tudo. todos vocês que nos ajudam e nos incentivam a continuar. Até mais. Até mais, Fala aí, gente. juventude. Um beijo. Tchau. Tchau. Muito bom, pastor. Vocês estão de parabéns. Obrigado. E você vira sua canequinha, gostou? Eu fiquei Tá, feliz legal. demais.